Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao CastCom. Esse é um podcast sobre pessoas que transformam a vida de outras pessoas. Eu sou a Kelly Passos e a minha missão aqui é dar voz a essas pessoas. Afinal de contas, entre o anonimato e o estrelato, tem muita gente fazendo muita coisa boa. Esse podcast é um espaço comercializado em que, além da gente subir o vídeo para o YouTube e para o Spotify, nós entregamos cortes dos principais momentos da entrevista, já com legenda, já com trilha sonora, para os nossos entrevistados arrasarem nas redes sociais com esses cortes, tá? E antes de eu apresentar as minhas entrevistadas do dia, eu quero agradecer aos meus parceiros, minha querida Aline Rocha, responsável pela minha beleza, a minha Eva Alves, querida, que me veste para esse CastCom, e ao meu parceiro Carlinhos Tacarella por esse estúdio maravilhoso. E agora sim, gente, hoje eu vou precisar me conter. Assim, vou precisar me conter pessoalmente, porque assim, eu tenho uma história com esse empreendimento, digamos assim. Eu sou muitíssimo envolvida, mas eu vou ser super profissional aqui, porque elas vão arrasar. Eu tenho certeza que elas vão falar muita coisa legal, tá? Então, eu vou começar apresentando, porque hoje a entrevista é em dupla. Eu vou apresentar a Gabriela Sanches. Gabriela Sanches é pedagoga, diretora-geral do Colégio Hipercubo Bilíngue. E ela está aqui com nada mais, nada menos que com a sua mãe, Ná Sanches, que é a mantenedora também do Colégio Hipercubo, junto com a Gabi, diretora pedagógica, e tem, assim, uma formação incrível. Ela é professora de matemática por formação, pedagoga também, tem pós em gestão e administração escolar, neurociências, bilinguismo e, olha, elas arrasam, gente. Então, eu quero dar boas-vindas às minhas entrevistadas de hoje. Bem-vinda, Gabi. Olá, muito obrigada. Bem-vinda, Iná. Muito obrigada, é uma honra. Muito obrigada. Hoje o papo vai ser um pouquinho mais extenso, porque nós vamos entrevistar as duas de uma vez para falar do negócio, mas eu começo com a minha clássica pergunta. Vou começar pela Gabi. Gabi, quem é Gabriela Sanches? Pergunta difícil essa. Eu sou Gabriela Sanches, eu sou empresária, eu sou pedagoga, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa. E extremamente, acho que o que mais me motiva assim, é essa área da educação mesmo, porque eu sinto essa paixão, eu sou motivada por isso. Que legal. Então, acho que esse é o resumo de quem eu sou. Nossa, e é já muita coisa, né? Tão jovem, com tantas, né? Com tantas funções maravilhosas. E você? Quem é Iná Sanches, Iná? Eu sou uma sonhadora, uma idealizadora, uma pessoa que acredita no ser humano, que aposta na educação e que, de alguma forma, quer deixar uma marca transformando vidas, né? Impactando vidas, de alguma forma transformando, né? Cada criança, cada família, cada adolescente, cada pessoa que passar pela gente, que passar por mim, eu quero de alguma forma deixar essa marca. Então, eu acho que essa é a Iná. Uau, né? E assim, eu queria entender como que surgiu esse propósito, essa ideia de construir uma essência, porque para mim vocês não construíram um colégio, vocês construíram uma essência que veste um colégio, assim. Verdade. Como que surgiu a ideia do Hipercubo Bilíngue? Eu acho que surgiu com... Eu sou uma apaixonada pela educação, então eu estou na área da educação há muitos anos e eu queria fazer algo diferente, eu não queria propor mais do mesmo. Eu queria, de alguma forma, trazer algo inovador e propor a melhor educação. Só que, paralelo a isso, eu queria trazer algo de essência, como valores. Então, o Hipercubo ele nasce desse sonho, mas que envolve valores, que envolve missão, que envolve vocação, que envolve chamado, que envolve aquilo que faz o coração bater. Então, não é mais uma escola. É uma escola que ela entra com um propósito de olhar aquele ser humano na sua totalidade e investir não só na parte cognitiva, vamos
que os nossos alunos sejam os melhores em matemática, em português, mas que eles sejam os melhores em lidar com as emoções, os melhores em valorizar e entender os valores, né, que faz o outro ser humano ser respeitado, ser valorizado. Então, é você ter esse ser humano de forma integral. E eu acho que o amor e o respeito, a empatia, é aquilo que, não o que nós falamos apenas, mas aquilo que nós vivemos no colégio. Então, através de quem nós somos, através de como nós vivemos, nós tocamos e impactamos essas crianças, essas famílias. Porque eu queria propor algo diferente. E eu acho que tudo isso parte muito da minha essência, de quem eu sou, de quem a Gabriela é. Então, nós somos. Então, não precisou inventar, precisou só colocar para fora tudo aquilo que está dentro da gente. Então, eu acho que isso é um pouquinho de nós duas extrapolando para o mundo aquilo que a gente acredita. Aí nasce o Hipercubo. Para quem não sabe, Colégio Hipercubo Bilíngue é um colégio que fica na cidade de Arujá, em São Paulo. Ele existe desde 2015 e é um colégio que revolucionou, assim, a nossa... Eu falo nossa porque eu sou mãe. A nossa ideia de escola, de colégio para as crianças. E eles têm um trabalho formidável. É uma escola autenticamente bilíngue e nós vamos explicar o que significa isso ao longo dessa entrevista. E eu não vou ficar mais falando aqui, vou deixar elas falarem. Gabi, você tão nova, né? Em 2015, quantos anos você tinha? Nossa, 20? Olha, 20 anos. Eu até entendo esse sonho, essa ideia brotada da sua mãe por conta ela tem uma vasta carreira na educação, então ela tem um olhar. Mas eu queria entender como que esse sonho nasceu de você, porque vocês têm uma sinergia, assim, que não dá para imaginar o Hipercubo sem uma ou sem a outra. E eu queria saber como tão jovem isso nasceu, brotou de você. Então, a frase que define a construção, o início da escola, que a gente sempre usa, é um sonho que nasceu no coração de Deus. Essa é a frase que define totalmente o Hipercubo pra gente. E minha mãe sempre foi inspiração. Inspiração de pessoa, inspiração profissional. Então, eu sempre me inspirei nela em tudo. Nessa área da educação, ela é tão apaixonada por tudo. Então, eu trabalhei com ela em outra escola já. Fui professora, educação infantil, vivenciei tudo isso. E até que a gente, conversando juntas, a gente falou, nossa, dá para fazer melhor, dá para melhorar cada vez mais nisso. O que a gente pode fazer mais para essas crianças? E aí começou esse sonho. A gente começou a escrever no papel, como que seriam os espaços adequados para melhor desenvolver as pessoas, desenvolver as crianças, o que mais a gente poderia oferecer. E aí isso foi crescendo. Então, eu sempre tive muito sonho de trabalhar com minha mãe, e ela sempre foi meu exemplo de educação, de pessoa. E aí estar com ela e poder escrever, desenhar como que seria essa educação ideal, o que a gente poderia fazer ainda de melhor para eles. Aí foi assim. Que demais. E quando você falou, né, na sua fala, você disse que você queria fazer algo diferente. O que você notou ali nos seus anos e anos de experiência? Eu sei que você já foi diretora de outros colégios anteriormente. O que você notou ali que dava para fazer assim de melhor? Verdade, transparência e amor. Eu acho que a minha experiência me levou a ver muitas coisas maquiadas dentro de um colégio, né? Ou muitas coisas que... Por que não abrir? Né? Por que não falar? Porque eu sempre trabalhei muito com o público particular, né? Então as escolas muitas vezes mostravam aquilo que era conveniente. O que não era conveniente, eu de repente dou uma maquiada, eu dou uma escondida. E eu acho que quando eu monto a escola, eu quero colocar câmeras em cada cantinho. Eu quero colocar as portas abertas. Porque se você não pode ver o que está acontecendo lá dentro, o seu bem mais precioso não pode estar lá. Se você não tiver portas abertas para entrar a hora que você quiser, e eu preciso deixar a casa um pouco mais arrumada para você entrar, o teu bem mais precioso não pode estar lá. Então, tudo que nós pensamos nesse momento foi trazer a verdade e a transparência. Entanto que a nossa equipe ela entra numa formação muito intensiva, né, para a gente trabalhar esses valores. Então, tudo que acontece ali na escola é aquilo que é passado para o pai. Então, eu queria primeiro mostrar
como que a coisa acontece de verdade e essa transparência. Porque entre tantas escolas, se você escolhe o seu filho ali, eu tenho que devolver para você aquilo, com toda a verdade, com toda a transparência e o que há de melhor. Ontem até a nossa coordenadora da escola usou uma frase que eu achei muito legal. Assim, o Hipercubo, ele escolheu o caminho mais difícil em todos os aspectos, mas porque esse mais difícil era o que ela poderia oferecer de melhor para todo mundo. É mais fácil trabalhar sem câmeras? Bem mais. É mais fácil pedir que a lancheirinha chegue na escola sem a gente ter que se preocupar com uma alimentação 100% natural, com nutricionista, com todo o elaborar desse cardápio na escola. É mais difícil? Mas não ia ser o meu melhor. É mais fácil a gente mostrar só o mais bonitinho? Mas não ia ser a verdade que cada um merece quando entra naquele lugar. E essa essência, né, do Hipercubo, eu acho que faz ser um colégio diferente dos demais. Muitas pessoas entram lá na escola e estamos em época de rematrícula, então estamos recebendo muitas visitas, é muito gostoso. E as pessoas falam, o que tem de diferente aqui? Né? Tem o amor, tem a verdade, tem a nossa essência, que é o que a gente pode oferecer de melhor. Porque é uma honra, né, ter cada um ali com a gente. Então, como que a gente devolve isso, se não é através dessa honra também? E isso é autêntico, isso não é de mentira, isso é real. Então, é o que faz a gente acordar de manhã e trabalhar e se motivar. Então, quando a gente recebe um elogio, quando algum pai posta alguma coisa, ou quando a gente vê uma criança fazendo alguma coisa nova, aprendendo alguma coisa, então isso enche o nosso coração. E a gente fala, é para isso que eu estou aqui. Eu acho que é isso. É muito maravilhoso, gente. Eu vou ter que colocar aquela pessoa, porque meu filho estuda nessa escola há quanto tempo, meninas? Meu Deus, tem eu perdi as contas. 2017. Eu conto que é a primeira escola dele. Apesar dele ter passado por duas, eu vou contar que é a primeira escola. Eu acho que ele está há uns 6 anos, né? Isso mesmo. Ele entrou com 2 aninhos, né? E uma coisa que sempre me despertou, me chamou muita atenção, é essa questão da gente ter livre acesso à escola o tempo todo. E eu sempre falava assim, gente, como que elas aguentam? Porque é assim o tempo todo. Se eu precisar falar com a Iná, eu falo direto. Se eu precisar falar com a Gabi, eu falo direto. Se eu precisar... vou lá na escola agora. Eu vou. E é assim com todos os pais. Eu sempre pensei, gente, como que elas aguentam? Gabi, como vocês aguentam? Tantos pais ao mesmo tempo. Porque somos ativos, né? Bastante. Como que vocês... como que é lidar no dia a dia escolhendo o caminho mais difícil da educação? Então, a gente não enxerga como difícil, pesado, algo ruim. A gente gosta. É tão rico essa experiência quando os pais vêm, quando os pais trazem a opinião deles, ou, nossa, isso poderia ser melhor. É rico. É assim que a gente cresce, porque a gente está ainda construindo, a gente não é perfeito, a gente busca sempre essa excelência, essa perfeição. Uhum. Então, é fantástico, a gente ama, não é pesado, não é ruim. Então, ter essa transparência é um dos valores mais fortes da gente. Perfeito. A verdade é um valor inegociável na escola. Então, é isso, é essa transparência. O pai vem, quero entrar agora, vai visita, a gente, né, faz toda a análise de segurança, tudo. E entra, vai atender e a gente adora. A gente gosta, essa é a verdade. Não, é pra vocês, né, gente, trabalhar com criança, eu imagino. Às vezes eu vou lá em reunião, eu fico 10 minutos. Falei, gente, como o dia inteiro. Quando tá silêncio, quando eles vão pra excursão, eu falo, nossa, tá muito silêncio, aconteceu alguma coisa, tá errado. E cadê o sempre barulho? com um sorriso no rosto, vocês sempre atendendo todo mundo muito bem e tal. E fala um pouquinho, antes da gente entrar na parte do bilinguismo, cada ano tem crescido, né, tem aumentado uma série. Quais são os planos assim, de expansão e de crescimento da escola? Todo ano, nós começamos pequenininhos. E nós fomos crescendo junto com as crianças. Então, eles estavam lá no K2 com 5 anos, foram para o primeiro ano, Year 1, Year 2, e eles foram crescendo e nós estamos aí, né, com o 7º ano dos nossos alunos. O ano que vem eles vão para o 8º ano. E o nosso objetivo é que cada ano nós venhamos a crescer junto com eles. Nosso objetivo é que finalize lá no 3º médio. A gente brinca um pouquinho, né, sobre a faculdade Hyper,
mas nós temos sonhos ousados, sim, por que não? Tudo começa com um sonho, então. É um sonho. Sonhar, e eu sou uma idealizadora. Eu acredito muito que quando você faz aquilo com todo amor e com todo carinho, as pessoas de alguma forma enxergam que isso é autêntico. E elas acabam abraçando isso com você. Então eu sonho alto. Então a projeção realmente é que a gente não pare de crescer junto com eles. Então a gente vai caminhando para que no final disso tudo a gente entregue esse aluno, né, para a sociedade, para a vida, formado globalmente, né, pronto para, por que não estudar fora do país, por que não ser um empreendedor, por que não passar numa excelente universidade aqui dentro do país. Então é esse preparar, né, integral desse aluno para a sociedade. Eu me lembro que quando fui fazer a matrícula do Antônio, você falou uma frase que eu nunca esqueci, que uma preocupação muito grande minha como mãe era essa pressão muito, ao meu ver, muito excessiva com relação ao vestibular. E eu te questionei sobre isso. E você falou assim para mim, eu não quero que o Antônio saia só pronto para o vestibular, eu quero que ele saia pronto para a vida. E o Hipercubo, se ele não tivesse a parte do bilinguismo, ele já seria uma escola extraordinária. Mas ele é uma escola que traz uma autenticidade, ele traz esse teor no bilinguismo. E vocês abriram o colégio já com essa metodologia em 2015, que não era tão... Hoje, todas as escolas, praticamente todas gostam de se auto-intitular ou bilíngue, ou um programa bilíngue, que tal, e tal, aumenta no cargo horário de inglês. Mas desde 2015, quando ainda não era tão falado isso, vocês apostaram num método que até hoje eu não conheço. Quer dizer, eu conheço pouquíssimas escolas que usam o método do bilinguismo autêntico no país. E eu queria que você falasse um pouquinho, Gabi, sobre isso. Como que surgiu essa ideia de trazer o bilinguismo para dentro do Hipercubo? O bilinguismo ele foi realmente naquela visão de o que tem de melhor. O que tem de melhor na educação? O que tem de maior inovação? O que vai desenvolver melhor a criança? E aí eu e a Iná, ela foi no Sebrae, a gente foi pesquisar várias coisas, e foi bilíngue, é isso. Ela é neurocientista, então ela entende muito sobre o cérebro da criança, sobre como que acontece. Então viu como que isso desenvolve, o quanto que isso só tende a ser bom para as crianças, né? Desde pequenininho começar com bilíngue, então foi mais nessa linha. Então a gente abriu o bilinguismo por isso, mas também a parte da alimentação, a parte de tudo, porque realmente a gente entende o completo da criança, não é só o estudo. Então, a gente tem as nossas aulas de educação emocional, que é o nosso xodó, que vai ensinar... Porque não adianta você saber matemática, você saber português, você ser muito inteligente nisso, mas não saber administrar suas emoções. Então, é o que a gente fala, a gente quer preparar esse indivíduo realmente para a vida, para saber lidar com tudo e estar pronto para tudo. E o inglês abre portas para o mundo agora, né? E o bilinguismo, ele... Você explicar um pouco melhor do cérebro lá? O que acontece? Bom, quando a gente começa a falar de abrir a escola, a gente quer trazer algo novo. Então, novo em todos os aspectos. Porque percorrer o mesmo caminho, chegar lá no final, a gente já sabe o resultado. Então, como eu tenho essa experiência já muito grande na área da educação, então eu já conhecia como funcionavam os bastidores e de todas as coisas. Então, a educação bilíngue entra para trazer essa inovação. Então, embora em Arujá, né, eu entrei sendo a primeira escola bilíngue na cidade... Não tinha lei ainda sobre. Hoje nós temos uma legislação que intitula... Muitos colégios hoje se intitulam colégio bilíngue porque virou elitizado. Isso chama atenção, mas eles não poderiam nem utilizar esse título. Depois eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E quando a gente entra trazendo essa proposta dentro de Arujá, em São Paulo, a gente já tem escolas fantásticas fazendo um trabalho maravilhoso. Como eu amo estudar. Então, nessa época, eu já tinha visto muitos artigos, já tinha estudado bastante sobre isso, para ver o que de fato está acontecendo de real e de concreto na educação através do bilinguismo. Então, quando o bilinguismo entra no Hipercubo, entra na cidade, ele já entra com um know-how muito grande em cima de tudo isso. Então, a gente já
já entra sabendo que é uma educação que vai fazer a diferença. E eu não tinha dúvida a respeito disso. A maior prova disso é que, na época, éramos o primeiro e hoje, na Redondeza, nós temos muitas escolas entendendo que isso está fazendo a diferença e não dá para continuar sendo uma escola regular sem investir nisso. Então, algumas escolas estão investindo em programas bilíngues, em carga estendida, em várias outras ações, porque tem dado resultado. Então, mas em outros lugares já estava acontecendo de forma muito ativa, muito legal, e eu quis trazer isso para cá, para a gente, o pessoal de Arujá, poder ter essa experiência, né, de viver algo diferente na educação. E quando surgiu as leis, realmente, a gente já estava 100% preparado. Porque a gente já sabia, entendia o que funcionaria realmente ser bilíngue. Não é ser 100%, não é... É 50%, é bilíngue, é 2 línguas, então... O colégio, ele nasceu muito estruturado, né? E, na época, eu estava em contato com os grandes nomes do bilinguismo no Brasil. Eu estava fazendo uma pós em bilinguismo, então eu estava muito em contato. Então, o colégio, ele vai surgindo dentro dessas pessoas que estavam pleiteando essa legislação. Então, o colégio, ele nasce muito bem estruturado. Ele nasce dentro já do formato correto, que mais tarde, claro, né, naquele momento ainda eram só tentativas de legislar, né? E hoje isso já virou uma realidade. Então, quando sai essa lei, muitos colégios até são obrigados a não utilizar mais esse título, eles não são mais reconhecidos como tal. É que, às vezes, devido à falta de conhecimento dos pais, da sociedade, eles continuam utilizando o título, mas eles nem poderiam. E o colégio não. Quando já nasce essa lei, nós estamos 100% prontos, porque nós nascemos estruturados, né? Nós nascemos fincados. Então, isso já mostra, né, que é um trabalho de alguém que estuda, né, que está lá atrás, sabendo o que está acontecendo. A gente não entrou para brincar de educação, a gente entrou para fazer algo diferente. E eu estudo que nem uma doida. Eu amo estudar, amo ler, porque eu acho que o dia que eu parar de inovar, o dia que eu parar de estudar, eu estou deixando de oferecer o melhor para os pais. E, para mim, isso é inadmissível. Eu quero sempre oferecer o melhor, sempre ter algo inovador, sempre o que está acontecendo por aí, que dá para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, é o que o Hipercubo vai fazer. Que bacana. Quando eu me lembro que eu acho que a matrícula do Antônio foi a 11ª da escola. Vocês eram muito piquiticos. E foi ali uma turminha de pais que, na verdade, apostou, comprou uma ideia, né? Isso porque mesmo. nem nós sabíamos, né? Eu tinha algum conhecimento, algumas pessoas falando, não, vai que é assim. Isso é uma escola efetivamente bilíngue e tal. E eu me recordo, na época, que muita gente torcia o nariz, assim, para a escola, falando assim, ai, mas para que eu vou pôr o meu filho de 2 anos no colégio bilíngue? Eles nem absorvem, eles só brincam na escola. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho a importância, qual que é o diferencial para uma criança que entra lá com 1 ano. Vocês pegam a partir de que ano agora? 1 ano. 1 ano, 2 anos. Como que o cérebro de uma criança nessa idade se desenvolve com o bilinguismo? Então, ao contrário do que as pessoas acham, quanto antes essa criança for introduzida ao bilinguismo, melhor para ela. Então, a criança que ela aprende o português junto com o inglês, isso é fantástico para essa criança. E existem, claro, alguns mitos que falam, poxa, não fala nem português, vai confundir. E, gente, não. Né? Para o benefício dessa criança, do funcionamento cerebral, isso é fantástico. Então, é um investimento. Essa criança ela tem condição de aprender, inclusive, uma 3ª língua. Ela está numa fase que ela vai captar e ela vai aprender tudo que está ao redor dela. Então, todos os estímulos e tudo que é novo para essa criança, isso é captado por ela. Então, é muito rico. É uma fase muito preciosa da vida da criança. Então, quanto mais novo, mais acesso às informações e estímulos, melhor é o desenvolvimento do cérebro dessa criança. Então, não confunde. Pelo contrário, isso traz excelentes benefícios. O que a gente costuma explicar para os pais que vão visitar a escola, e é uma frase que a gente usa bastante, por exemplo, pode acontecer da criança falar assim, vou pegar my bag. E isso é um processo tão importante, porque a hora que a criança dá essa misturadinha, é que está mostrando que está funcionando.
Então, não é para olhar e falar, meu Deus. É uma etapa, É uma etapa extremamente importante para a criança. Então, ela faz parte desse processo de aprendizado. Então, é extremamente enriquecedor. A gente tem muito a linha de olhar e falar assim, o inglês abre portas para o mundo, é verdade. Hoje, quem não fala inglês dá um passo atrás, é verdade. Tudo isso é fantástico. Mas o que eu acho mais fantástico disso tudo é os benefícios no cérebro da criança. Então, quando existe o aprendizado, ainda bem precoce ou não, tá? Nesse aspecto, os benefícios são os mesmos. Nas funções executivas, no desenvolvimento cerebral dessa criança, os benefícios são enormes. Por exemplo, são crianças, e tudo isso são artigos, tá? Que provam o que acontece de verdade. Por exemplo, são crianças que têm o processo atencional mais desenvolvido. Por exemplo, são crianças que o controle inibitório é mais desenvolvido. Na resolução de problemas, a criança tem um nível de concentração um pouquinho melhor. Hoje já é provado que o cérebro bilíngue ele tem o que a gente chama de reserva cognitiva. Então, vamos supor que esse adulto tem uma propensão a desenvolver o Alzheimer, mas ele é um cérebro bilíngue. Isso vai acabar retardando ainda mais o desenvolvimento. A pessoa que, por exemplo, teve um AVC, ela tem uma regeneração cerebral muito melhor e muito mais rápida do que um cérebro monolíngue. E isso são um pouquinho dos benefícios que tem, né? O nosso lobo frontal, ele é desenvolvido ali por volta dos 22, 23, até 25 anos. Essa parte é como se fosse o controle aéreo, né? Você está pilotando o avião e tem o controle aéreo que fala, você pode descer, você pode subir, agora você pode decolar ou não. Então, nossa parte frontal aqui, ela é responsável por isso. E ela não está formada, né? Até os 25 anos ainda estamos em formação. E o aprendizado dessa segunda língua, a gente, claro, está falando do inglês, mas os benefícios são para o francês, são para o espanhol, é o quão desenvolve, né, essa parte cerebral da criança. Pensa o quanto que isso ajuda no desenvolvimento dessas funções executivas. Então, eu vou treinando esse cérebro para que ele seja muito mais rápido, muito mais ágil do que um cérebro monolíngue. Hoje nós vimos o desenvolvimento das crianças na escola e eu estou apaixonada que nós estamos com o K2 lá, uns aluninhos de 5 anos, e eles estão com escrita espontânea, eles estão completamente alfabetizados, escrevendo sozinhos textos, e eles estão fazendo um trabalho incrível. Hoje os nossos aluninhos, na hora que eles estão de folga, tá? Eles pegam um papelzinho e estão brincando de fazer conta de multiplicação. Eu estou falando de criança de 4 para 5 anos. Então, aí você fala assim, poxa, o que tem diferente nisso tudo? Claro, entra o bilinguismo nessa história. Então, sim, são crianças que eles começam a ter um avanço muito maior por conta de várias funções sendo desenvolvidas de uma forma mais integral. Então, o bilinguismo, ele faz a diferença, sim, nesse cérebro, propondo. E o fato de o colégio estar muito voltado para a neuroeducação, então, os nossos professores, eles receberam treinamento, capacitação de como que acontece o aprendizado, de como estimular para que isso venha, né, a entrar na memória de longo prazo, sair da memória de curto prazo, entrar na memória de longo prazo. Como que acontece? O aprendizado, ele está vindo para cá, como é que ele sai daqui, como é que ele entra lá, como é que isso fixa, como que isso acontece? Então, toda a nossa equipe ela é treinada a respeito disso. Então, quando o professor entra em sala de aula, ele sabe que recursos que ele vai utilizar, o que ele tem que fazer. Então, é uma educação que está trazendo tudo que tem e que está funcionando e o que está chegando no mercado, está chegando nos artigos, o que os pesquisadores estão buscando, né, para a educação. Então, o Hipercubo ele entra estudando tudo isso e propondo essa educação diferenciada. E o método de ser 50% inglês, 50% língua materna, ele faz com que os alunos eles não tenham defasagem, né? Porque existem alguns colégios bilíngues que eles evidenciam demais a parte do inglês e a gente sabe no histórico, eu conheço pessoas, inclusive, vai chegando uma certa idade que o aluno começa a apresentar defasagem no português. E o que estamos fazendo lá? Nós queremos uma educação de qualidade ao todo, né? Só a criança desenvolver o cérebro e falar inglês, né? A gente precisa ter toda a estrutura.
E Gabi, como que vocês estruturam essa parte? Você que cuida lá, você diretora geral, como que você toma esses cuidados para que toda a parte da língua materna, todo o colégio convencional, digamos assim, para funcionar junto com essa proposta do bilinguismo? Então, nós temos o BNCC, que é a Base Nacional Curricular. É isso, né? Que todas as escolas têm que seguir. Então, a gente tem esse norteador. Então, a gente pega tudo que precisa aprender em cada faixa etária e a gente divide. Então, a gente trabalha com a nossa grade horária, que é 50% português, 50% ministrado em língua inglesa. E o que tem que aprender em cada idade, em cada faixa etária, para não deixar nada em defasagem. Então, o de português, ele vai ensinar multiplicação, depois do inglês, ele também vai reforçar a multiplicação, para não se perder nada. Então, tanto que, na verdade, no ensino fundamental 2, a gente teve que entrar com uma grade estendida para poder cumprir tudo. Certo. E para quem não conhece, as crianças, fala um pouquinho como que funciona a parte, né? Porque não são 2 professores ao mesmo tempo em sala de aula, mas é a mesma grade para ambos, certo? O que acontece? O bilinguismo, a gente faz a imersão do inglês. Então, é uma professora que vai falar 100% do inglês, então ela não vai ensinar inglês, ela vai ensinar uma matéria falando inglês. Então, assim como uma criancinha aprende a falar português por ouvir, por ver a vivência das outras pessoas, é assim que ela vai aprender o inglês. Então, tem que aprender certos tipos de matérias, e a professora do português vai ensinar, e depois, não consolidado, a professora do inglês também ensina, para não se baterem. Entendi. Gente, é tão legal, porque às vezes a gente está lá na escola e a gente vai falar com a professora, Miss Paola, tudo bem? Aí ela... Porque se tem um aluno perto, ela não fala em português com a gente. Jamais. Eles precisam se retirar. Porque com eles, até para ir no banheiro, para pegar uma água, tudo é inglês. O universo do bilinguismo é assim, né? É. E aí, como que vocês constroem a metodologia? Porque o bilinguismo, ele permite que vocês tenham essa metodologia própria, né? Como que funciona isso lá no Percubo? Até só vou voltar um pouquinho, que você falou assim, tem algumas escolas que fazem 100%, e que, de repente, isso acaba prejudicando. A legislação, ela sai justamente para trazer esse norteador. Uma escola que faz 100%, ela não é uma escola autenticamente bilíngue. Uma escola que tem um programa bilíngue ou uma carga estendida do inglês, ela não é uma escola bilíngue. Então, esse documento, ele sai para nortear, né, quem é bilíngue e quem é... E não, eu vou dizer para você que não tem certo e errado nesse lado da educação. Uma escola regular é uma boa escola. Ela tem uma proposta muito interessante. Uma escola que tem uma proposta de um programa bilíngue é uma boa escola. Ela só não pode ser chamada de uma escola bilíngue. É uma escola que tem um programa bilíngue. Então, existe essa diferença que eu acho que hoje, por conta às vezes da falta de conhecimento, né, dos pais, né, do âmbito. E de cair no marketing, né, gente? Porque, de cair no né, marketing. Marketing, mas é onde a gente coloca os filhos. Então, estudem, pesquisem de fato a metodologia, né, da escola. Exatamente. E eu esqueci sua pergunta. Sobre a metodologia, como que vocês criam? Porque nós pais, nós não é um método apostilado comum como as outras escolas, né? E eu queria entender melhor porque... Como eu estou na área da educação há muito tempo, eu conheço todos os sistemas de ensino. Então, alguns eu dei aula através desse sistema de ensino e outros pela necessidade de pesquisar e saber o que tem no mercado. Essa parte ela é muito comercial, porque isso é um produto que está no mercado. Então, como a Gabriela falou da BNCC, tem o Currículo Paulista, existe um norteador que toda a escola tem que seguir. Mas, como isso não deixa de ser um produto que está no mercado, ele é comercializado. Então, ele tem ali muitas coisas que talvez não precisariam estar daquela forma, porque não atende aquele público. Por exemplo, pensa uma apostila que ela é feita para o Brasil inteiro. Então, eu tenho uma criança de São Paulo que tem uma realidade de vida que aquilo é muito comum para ela, mas talvez uma criança, não sei, lá da onde, daquela cidadezinha do interior, e aquilo já não faz tanto sentido.
Então, isso é uma das críticas que eu tenho quanto a esse material, por ele ser comercial, ele não pode ser tão individualizado. E entender que, como é também algo comercializado, eu preciso, muitas vezes, criar uma apostila tão cheia de coisas que aquilo talvez não seja tão agregador para aquela criança naquele momento, porque virou comercial. Então, quando a gente começa a pensar na proposta do bilinguismo, eu sei que eu preciso trazer algo novo. Então, se existe esse currículo paulista, existe esse norteador, e existe as nossas crianças do Hipercubo, que é diferente das crianças de outro colégio, de outra cidade e às vezes até da Redondeza. É uma realidade diferente. Então, pensa que é uma proposta de alguém preparando um material. Quando você elaborou essa pesquisa, né, essa entrevista, você não estudou, você não viu, você não pesquisou quem era a Iná, quem era a Gabi, quem era o Hipercubo. Então, é uma pesquisa que é única para a gente. Quando você entrevistar outra pessoa, vai ser para outra. Então, o nosso material ele é único para os nossos alunos, dentro daquele norteador que nós temos que seguir, eu não posso. Mas, como o nome diz, é base curricular, é base, e a gente avança. Eu uso aquilo como norteador. Então, recentemente, uma mãe foi visitar outras escolas e ela trouxe para a gente esse feedback, dizendo, não tem uma outra apostila andando por aí do jeito que tem a do Hipercubo. Por quê? Para dar um exemplo disso tudo, essa turminha do K2, que ela está completamente alfabetizada e está dando um resultado legal, quando ela chegar lá no primeiro aninho, essa apostila que o nosso primeiro aninho tem hoje, já está pouco, já está básico. Então, ela precisa ser repensada. Então, nós temos o nosso material complementar, que é produzido pensando em quem é essa turminha, quem está ali. Então, eles estão muito mais avançados do que a demais. Já pensou em pegar essa turminha e dizer, não, vocês vão ter que aprender isso dessa forma e esse momento. E o nosso material permite fazer o que a gente chama de Plus Advance ou Plus Basic. O que é isso? É um material individualizado dentro do material. Então, esse aluno de 5 aninhos, por exemplo, ele começa a ter curiosidade de como é feita uma conta de dividir. E essa curiosidade autêntica é necessário, porque ele está num mundo globalizado, vendo tudo acontecer e ele quer saber um pouco mais sobre isso. Em vez de dizer, espera aí que isso você vai aprender só lá no 3º ano, nós preparamos materiais exclusivos, individuais para essa criança, para ir cada vez mais, cada vez mais conseguindo se desenvolver dentro da necessidade que ela tem, da curiosidade. Matar a curiosidade de uma criança é a coisa mais cruel que a gente pode fazer. Então, o nosso material ele é fluido, ele é único, ele tem como base tudo aquilo que precisa, mas ele vai além, né, de tudo que se precisa, é quem é aquele aluno, como ele aprende, que é a importância. E a gente chama esse material que avança de Plus Advance, mas eu tenho também o Plus Basic, que é, vamos supor que eu tenho uma criança dentro da sala que ela não está conseguindo acompanhar. Ela é uma criança que está com um pouco mais de dificuldade. Então, o que nós fazemos com isso? Nós olhamos para essa criança, tentamos entender o que está acontecendo com ela, tentamos criar um programa diferente de aprendizado para ela, com material exclusivo para ela. Nenhum sistema de ensino hoje consegue oferecer essa liberdade de criar esse material exclusivo. E eu escolho o caminho mais difícil para oferecer o melhor. Então, é algo que dá muito trabalho, mas é muito recompensador, porque é feito com muito carinho. Hoje eu tenho uma equipe, né? É uma equipe de curadores que estão analisando esse material, verificando, e ele está sempre em mudança e transformação. Então, nunca é um material único, encaixotado. É um material que está crescendo muito. Então, no início, a gente foi pesquisar outros sistemas, outras linhas, mas não existe. Não existe no mercado hoje nenhuma apostila, nenhum sistema autenticamente bilíngue. Então, a gente teve que começar também. É o meio mais difícil, mas é o meio que propõe o melhor para a criança. Então, não é só o que se ensina, é como se ensina. Então, a gente trabalha muito com lúdico, com a neurociência também explica, né? Se você utilizar todos os sentidos, é o que vai fazer, é o que vai gravar mais a matéria na criança. Então, vocês
praticamente é uma apostila, é um ensino individualizado, né? Então, vocês têm toda essa cadeia de individualizar o ensino e isso faz com que cada aluno seja único. Né? Único. Porque hoje, de modo geral, principalmente com essas crianças que já nascem pondo o dedinho na tela e tal, às vezes eu me assusta ver como alguns métodos, em várias formas, mas principalmente na educação, eles já estão até ultrapassados, assim, a forma, né, de... Até, às vezes, a nossa forma de educar, né? Eu vejo vocês falando muito de educação positiva, vamos falar sobre isso. E aí, hoje em dia, você fala, gente, isso que eu aprendi, que minha mãe me ensinou, não cabe mais eu passar. E porque a gente muda... A evolução está sendo muito, muito rápida. E... Além da questão da metodologia, vocês trazem um olhar diferente com relação ao todo, né? Como você falou, Gabi, da alimentação. Eu sei que vocês têm uma equipe multidisciplinar. Me fala um pouquinho desse olhar agora de fora da sala de aula, que mais tem aí para as famílias, né? Porque quando os nossos filhos estão bem cuidados, a família toda está, né? A equipe multidisciplinar veio do mesmo pensamento. O que tem de melhor? O que tem de inovação? Porque as escolas por aí não têm essa equipe. Então, hoje a gente conta com psiquiatras, com fono, com psicólogo, com psicopedagoga, com todo esse apoio, toda essa equipe amparando as crianças. Porque é aquilo que a gente acredita. Cada criança tem o seu individual, tem o seu estilo de aprendizado, tem as suas dificuldades. E o que a gente pode fazer para melhor desenvolver essa criança? Para transformar essa vida para ele ser o melhor que ele pode ser. Então, é isso. Então, a gente passa com essas triagens. Se houver necessidade, faz um acompanhamento. Então, é muito rico, muito fantástico. Você quer falar mais dessa equipe? Posso falar. Porque, como educação em geral, muitas vezes nós encontramos ali os nossos limites. Né? Só que quando a gente encontra esses limites, a gente traz uma equipe de fora especialista nesse limite. Então, se eu estou observando que dentro da sala de aula aquele aluno está com alguma dificuldade de aprendizado e o professor ali não conseguiu, de repente, propor uma intervenção inicial, né, que tivesse um resultado esperado, a gente entra com a nossa equipe. O que nós podemos fazer? O que dá para mudar? E aí entra essas triagens. Nós temos uma reunião uma vez por mês com todos esses profissionais e nós fazemos estudo de caso. Né? Então, poxa, o que a gente pode fazer para melhorar esse aluno? Quais são as estratégias que nós temos que passar para a nossa equipe, para os nossos professores? Então, é entender que dentro das nossas limitações nós encontramos profissionais nas suas áreas que estão aí para ajudar a educação. Então, é aquela expansão de olhar. Né? Então, a visão que eu tenho de um determinado aluno como pedagoga é diferente da visão que a psicóloga tem, que a psicopedagoga tem. Então, a equipe está aí para ajudar, né, com essa triagem, com toda essa bagagem, para que a gente consiga ajudar esse aluno da melhor forma possível. Então, é entender que isso consegue trazer muito mais riqueza e assertividade para o aprendizado do aluno. Principalmente agora, depois da pandemia, né, Nath? Demais. Eu acredito que tenha sido um desafio enorme para vocês. Enorme. Eu acho que a gente ainda vai descobrir muita coisa, né? Muita coisa vai vir à tona ainda. Não sei, não dá para ter ainda 100% de certeza dos efeitos que a pandemia teve, né, na cabecinha das crianças. E uma coisa que eu observo bem lá no colégio, e não só do colégio, entrevistando outros profissionais, outras pessoas, muitas pessoas me pedem recomendação do Hipercubo, eu vejo que vocês atendem muitas crianças especiais, né? Dentro do transtorno, do espectro autista, dentro de várias... Como que é o bilinguismo para auxiliar essa educação e a inclusão que vocês fazem de todas essas crianças juntos com os demais? Eu acredito que essa equipe multidisciplinar, ela está lá para ajudar a gente nessas situações. Então, é uma criança que ela entra com algumas necessidades, né? E o colégio, ele tendo essa equipe dando apoio, faz com que tudo isso fique muito mais fácil de acontecer. Então, não importa a língua, né? Não importa se é português, se é inglês, se é espanhol, o que está acontecendo, importa aquela criança com aquela necessidade e como que eu posso atendê-la do mesmo jeito.
porque um abraço, um carinho e um olhar independe da língua que você ensina. Então, o acolhimento independe da língua. Então, eu acho que essas crianças, dentro desse momento, elas precisam muito desse olhar de inclusão mesmo, de alguém que acolha, de alguém que proponha o melhor dentro, e não a exclusão. Então, e por não termos esse material engessado, a gente não precisa se basear num laudo. Não é um laudo que vai determinar uma criança. Então, por ter X questão, não vai conseguir aprender isso. Não. Quantas crianças que têm uma X questão e a gente sabe do potencial e ela consegue. E desenvolve a habilidade. E desenvolve. Né? Então, é isso que a gente vai focar o máximo que essa criança consegue aprender, o máximo que essa criança vai conseguir se desenvolver. E, realmente, a gente acredita muito nessa parte emocional. O quanto que é forte. A criança ela só vai ter um aprendizado efetivo quando ela estiver conectado com a professora. Exatamente. Quando ela estiver conectado com a pessoa que está ensinando. Então, você precisa conquistar aquela criança, você precisa trazer ela para perto, você precisa ter o emocional dela. Então, às vezes, é só isso. A gente chega, dá um abraço, a criança enche os olhinhos de lágrima, pronto, tá tudo bem. Às vezes, a gente só precisa de um abraço também. Então, a gente acredita muito nisso, muito, muito nisso. Então, não é um laudo que vai formar uma criança. Então, a gente vai estar ali, independente do que for, para ela desenvolver o melhor dela. Maravilha. Gente, queria que vocês falassem um pouquinho sobre alimentação. Porque já vou deixar registrado aqui que o dia que vocês falaram que é para mandar lancheira, eu vou falar, não, quero que meu filho Olha, coma seria bem. muito mais fácil, seria muito mais fácil. Meu filho já não come tão bem assim. E o pouco que ele come é porque ele come na escola. Como que é isso, gente? Que processo doido. Vocês fornecem todas as alimentações, graças a Deus. Do meu lado aqui, eu acho como maravilhoso, mas eu imagino o trabalho que dá isso, né? E o custo. A gente tem 3 empresas em uma, na verdade. A gente tem escola, a gente é educadora, mas a gente tem um restaurante. Exato. E a gente tem a editora. Nós temos o sistema Hyper. Exatamente. Mas a gente não abre mão disso. Dá muito trabalho, dá custo, dá tudo, mas não abre mão disso, porque a gente entende o indivíduo por completo, como se aprende. Eu tenho que dormir bem, eu tenho que comer bem, eu tenho que saber a melhor maneira de ensinar esse indivíduo. Então, não é o que é como que eu vou ensinar. E é isso, gente. Cada vez mais agora está mostrando sobre a alimentação, sobre os benefícios da alimentação correta, o que causa essas alimentações ruins, que agora é o normal. Então, a gente acredita muito nisso, o quanto que essa parte dele vai desenvolver por completo o cérebro. Então, a gente tem o mais saudável possível. Então, os nossos pequenininhos, eles não tomam suco. Porque o suco, ele só tem a vitamina, enfim, não tem benefício. Então, a gente faz a água saborizada, o suquinho mágico. E eles amam, eles adoram. Então, é tudo do melhor, é crepioca... Tudo. É um restaurante mesmo, gente. Tem um richozinho lá, self-service, coisa mais linda. Dia. Coisa mais linda que eu vou, às vezes, no restaurante com o Antônio fala assim, deixa que eu pego, mãe. Aí ele vai lá com o pratinho dele, todo. Ele, hoje eu só escolhi isso. Eu acho tão legal isso. Então, não tirem isso, tá, meninas? Não, seria muito mais fácil, mas a gente não tira, porque a gente entende. Tira, porque senão, enfim, a gente vai perder o controle, vai ser só besteira, vai querer comer só chocolate, só cookie, pelo amor de Deus. Você sabe que o desafio, assim, as famílias para ver se tem tantos legumes e verduras como tem na escola, se tem na casa das famílias. Eu tenho certeza que não. Como a Gabi falou, são 4 tipos de legumes. Tem verduras, tem a carninha, o peixinho. Gente, tem peixinho delicioso. Então, é uma alimentação que... é diferente. Em casa não tem, gente. Não tem. Toda vez que eu vou lá, eu sinto aquele cheiro. Às vezes eu falo pro Antônio assim, um dia eu vou lá almoçar na sua escola, Por favor. Aí ele, mãe, a Misana falou que você pode ir. Pode. E é uma delícia, é uma delícia. Gente, que legal. E eu vi que lá vocês têm horta. E vocês usam as hortaliças da própria hortinha de vocês. Estamos usando. Sim. Gente, que fofo. E eles plantaram, é muito gostoso. É uma horta hidropônica, né? Então tem todo um sistema que eu não entendo direito, mas assim, é algo muito legal. E eu sei que isso também mostra para eles, né, essa experiência de como é que chegou ali a plantinha, a sementinha, e como que aquilo transformou. Então também aquilo traz esse desejo, né, de a gente comer algo diferente e ver como é que tudo isso funciona. Nós temos uma nutricionista que faz um trabalho incrível, então elaborando esse cardápio. Não tem fritura, não tem nada industrializado. É o que a gente tem para oferecer de melhor mesmo. Então é uma educação, é uma alimentação
focada naquilo que a criança precisa, né? Hoje, o Hipercubo, ele tem os horários, né? A parte da manhã, a parte da tarde, tem um período integral. Mas vocês trouxeram uma inovação com Fundamental 2, de um horário diferente, né? As turmas entram às 10 da manhã e saem às 18 horas. Me conta um pouquinho. Como neurocientista, então existe aí um estudo que mostra que o adolescente, ele vai chegar numa determinada fase que ele precisa dormir um pouquinho mais do que um adulto normal, do que uma criança, né? Ali 8, 9, 10 anos, a criança acorda muito cedo e está tudo bem, obrigado. Quando ele começa a entrar ali nos 15, 12, 13, 14 anos, ele tem essa necessidade. A gente às vezes olha e fala, nossa, ficou adolescente, está preguiçoso. Não, isso realmente é real. Então as escolas hoje, elas andam um pouco na contramão disso tudo, e as escolas começam às 7 horas da manhã. Só que para o funcionamento do cerebral, para o aprendizado, isso não é muito enriquecedor, porque a criança, o adolescente, ele chega na escola, ele está dormindo ainda. Está acordadinho, mas está dormindo. Então, a partir das 10 horas, entrando às 10 horas, ele tem tempo de dormir um pouquinho mais, de acordar tranquilo, tomar um bom café, ir para a escola. Então, existem estudos que mostram o quanto que isso é legal. Então, o Hipercubo, ele entra trazendo na contramão de todo mundo, mas trazendo essa inovação. Porém, a gente também entende que, às vezes, a logística para alguns familiares é um pouco mais complicado. E tudo que é novo, às vezes, assusta um pouquinho. Então, a gente está indo para o 2º ano, né, com essa novidade, e a gente entende aí que, às vezes, para as famílias, né, que está recebendo essa inovação, tem que, às vezes, adaptar a rotina. Às vezes, é algo um pouco diferente para eles, mas é algo que hoje é o que tem de melhor aí para a gente entender para o aprendizado do aluno. E aí eles ficam das 10 da manhã às 6 da tarde em sala de aula? Por conta da extensão da grade? Eles têm aula de esportes todos os dias, então as aulas também são dinâmicas, eles não ficam o tempo todo ali dentro da sala de aula. Como a gente sempre faz essas palestras e ensinamentos para os professores, então a gente entende que a neurociência também explica que não adianta eu ficar ali focado o tempo todo na sala de aula, não. Então, às vezes, são 5 minutinhos, eles têm que sair, eles têm que rodar, então, eles fazem isso em sala de aula, e mesmo assim, todos os dias, eles têm aula de esporte, aula de educação física, eles têm que correr, gastar essa energia deles, porque senão também não rende. Mas é das 10 às 18. Exatamente. Mas para ensinar tudo que a gente se propôs ali, então, eles têm aulas, assim, que extrapolam a carga curricular, né? É aquilo que é pedido, é o além. Então, eles têm aulas diferenciadas para a gente entregar aquele aluno lá no ensino médio. Com todas essas características, eu preciso inserir ali dentro. Então, não dá para ficar no básico. Não dá para fazer dentro de meio período tudo aquilo que a gente precisa entregar. Então, a partir do 6º ano, eles entram com essa carga estendida. A gente já entrou com o espanhol, então a gente está falando aí de um trilingüe. Louco! Exatamente. Eu tenho muita vontade de colocar aí no ensino médio. Por que não um francês? Não sei. Gente. Mas a gente vai ter matrícula para os pais. Oh, meu Deus. Quero fazer as aulas de idioma. E eu acho que o caminho para o aprendizado do primeiro idioma, ele é o mais difícil. Mas quando você começa criança, isso é muito mais fácil. Mas depois que você encontrou o caminho, o 2º, o 3º, o 4º é muito mais fácil. Então, não dá para deixar de explorar esse benefício da gente já ter estimulado essa parte do cérebro das crianças. E por que não inserir outras línguas? E tantas outras coisas que nós estamos colocando lá dentro. Então, tem que esticar essa grade. As crianças os adolescentes estão super habituados a isso. Então, eles ficam bem, eles ficam tranquilos na escola. E de verdade, a gente sabe que hoje em dia, eles estão muito tecnológicos. Então, se eles não estiverem na escola fazendo algo diferente, eles vão estar, às vezes, na maioria das vezes, trancados dentro de casa, dentro de um quarto, mexendo no celular, mexendo no computador, e aí a pergunta isso é uma grande preocupação. Muito, né? Então, quando eu coloco esse aluno em contato com a vida, com outro ser humano, com o aprendizado, eu já estou transformando esse adolescente aí numa pessoa diferente do que a grande maioria vai encontrar daqui 5 anos lá fora. Perfeitamente. E a gente falando de grade, vocês têm uma grade muito bacana do integral dos pequenos, né? Uhum. O que o colégio hoje oferece no contraturno das crianças?
Esse ano nós estamos com aula de balé, de dança, de taekwondo. Então nós temos a horta, culinária, o momento da arte, Recreação, musicalização, tudo isso. E esse ano que vem, a gente já está trazendo novas ideias, o que tem de melhor, o que tem de mais inovador, sempre. Então, hoje o colégio, ele aceita, ele pega as crianças a partir de 1 aninho. 1 aninho. Já Em tempo integral desfraldada? também. Já, não, 1 ano. 1 aninho. Dependente da data de corte, na verdade. A data de corte é a partir de março. Então, E o que é isso, data de corte? como que eu vou explicar? Sabe Uma explicar? criança nascida em março, que ela vai fazer 1 ano em março. Aí vocês pegam em janeiro ou tem que esperar ela fazer 1 aninho? Na verdade, assim, para a criança estar matriculada numa determinada sala, ela tem que ter nascido de tal data a tal data. Porque eu não consigo matricular as crianças em qualquer sala. Então, existe que a gente chama tabela de corte, porque é uma tabela que diz que essa criança nasceu de tal data a tal data, ela tá em tal pertence sala, tal turma. a essa sala. E esse documento não é o Hipercubo que criou, tá? É um documento que todas as escolas têm que seguir. Então, todas as escolas que forem matricular, vai olhar esse documento e vai ver. Então, essa criança nasceu em 2022. Nasceu em março de 2022. Que salinha que ela tem que estar. Então, isso é o que a gente chama de tabela de corte. A gente trabalha do berçário 2, que é o nosso nursery 2 que a gente fala. Então, berçário 1, nursery 1, que normalmente é de 0 a 1 aninho, a gente não trabalha. Mas a partir de 1 aninho, ainda aproximadamente, às vezes 10 meses, dependendo da data de corte mesmo. 1 ano e 2 meses, aí já entra. Perfeito. Vamos voltar a falar um pouquinho da metodologia. Eu queria que vocês me explicassem para o público. Vamos lá, a diferença entre colégio com programa bilíngue, colégio autenticamente bilíngue, escola internacional, colégio internacional, que nós temos algumas, né, aqui no país. Qual que é como diferenciar, como saber qual tipo de colégio eu estou colocando o meu filho? Ótima pergunta. Um colégio internacional é um colégio que ele não responde pelas leis brasileiras. Então, ele não... as crianças não aprendem o currículo brasileiro, nem se reporta a essas leis. É como se fosse uma escola fora do país, dentro do país. Então, as férias são diferentes, o que aprende é diferente. Ela vai pegar todo o norteador de uma escola internacional, né? Tudo que é uma escola internacional, e colocar dentro de uma escola que está localizada apenas fisicamente no Brasil, mas que funciona como se ela estivesse fora do país. Então, tudo é diferente. O diploma é diferente, o que se ensina é diferente. É uma escola, na maioria das vezes, né, que tem ali o próprio idioma. Então, existem escolas francesas, existem escolas americanas, existem escolas que focam para o alemão. Então, são escolas que estão dentro do Brasil, mas as leis são norteadas por outro país. Isso. Uma escola com programa bilíngue, ela é uma escola regular, isso é, toda parte de português, né, que ensina matemática, ciências, artes, está desenvolvida na língua materna, e ela pega como se fosse uma carga extra dentro da escola. Às vezes são 2 horas, às vezes são 1h30, dependendo do que. Na maioria das vezes é uma professora que ministra essa aula para várias salas, haja vista que ela vai ficar 1h30 numa sala, 1h30 na outra. Às vezes, no máximo, hoje os programas bilíngues que tem no mercado, eles contemplam no máximo 2 horas diárias de inglês na carga horária. E eles trabalham vários assuntos diferenciados, que ali eles até englobam e falam assim, mas nós temos aula de matemática em inglês, nós temos aula de ciências, mas não está voltada para o currículo paulista. Mas normalmente eles são aulas de inglês, eles E ensinam também gramática. Isso, exatamente. O colégio autenticamente bilíngue é aquele colégio que ele pega o currículo paulista, a base nacional, e ele vai ensinar isso nas 2 línguas. Então, está ensinando fotossíntese no primeiro bimestre para a criança. Essa criança vai aprender fotossíntese, não no primeiro, porque não é simultâneo, mas talvez no terceiro, no 4º bimestre, fotossíntese de uma forma diferente, com conteúdo um pouco mais elaborado, com uma ênfase que não foi vista na parte do português.
Então, é o mesmo currículo sendo ensinado nas duas línguas. É isso que faz um colégio ser autenticamente bilíngue. E dentro desse norteador desse documento, tem ali uma regra que diz que o fundamental e o infantil, ele precisa ser os 50%. Hoje existem estudos que o 100% prejudica drasticamente. Tem escolas, né, que fazem o 100% e tem algumas que já estão precisando se adaptar. Existem escolas famosas, franquias famosas que têm essa linha, e com essa nova legislação eles estão tendo que se reinventar, porque senão eles perdem o título de escola bilíngue. Justamente por quê? Porque a criança ela precisa dessa carga, ela precisa ter essa mediação entre as duas línguas para que isso seja mais efetivo para a criança ali dentro daquele momento. Tem escolas bilíngues, por exemplo, que às vezes acabam perdendo muito aluno nessa fase dos 5, 6 anos, porque é a fase que a maioria das escolas estão alfabetizando e a escola bilíngue está mais focada na parte do inglês e não no do português. Então, essa defasagem, né, criou esses norteadores dentro desse documento que mostra, então, como funciona. O Fundamental 2, ele tem e é previsto uma carga menor do inglês, e está tudo bem por isso, porque ele dá conta disso. Então, esses estudos mostram também que se de repente for 20%, o resultado não é o mesmo. Se for 30%, não é o mesmo. Então, existe um porquê dos 50%. Então, existem pessoas que estudam para isso. Não dá para ficar inventando coisa. Então, eu consigo aprender inglês num curso de inglês? Consigo. Eu consigo aprender inglês num programa bilíngue? Consigo. Consigo aprender inglês? Sim, de várias formas nós conseguimos aprender inglês. Mas existe aquela forma que é mais fácil. Existe aquela forma que funciona melhor. E essa é a forma da imersão, que é o que nós fazemos. Um bebezinho, quando ele começa a falar, ninguém está ali dando aula de matemática, de artes, de palavrinhas, de vogais. É muito natural. Então, a criança ela começa ali a entender que você está falando de água, de sapato, de a mamãe, o papai. Então, ela começa a pegar palavrinhas e, de forma muito natural, aquela criança começa a soltar mamãe, papai, bola, água. E assim, a criança vai aumentando o vocabulário, construindo. Então, essa é a forma natural de se aprender a língua materna. Por que não fazer dessa forma com a língua inglesa e com as demais línguas? Então, essa é a imersão, é isso que faz a coisa funcionar e dar certo. Dá para as escolas, hoje em dia, elas se adaptarem, desenvolverem uma escola regular, desenvolver um plano, que acredito eu que demora alguns anos, para que ela se torne um colégio autenticamente bilíngue? Nossa, fantástica essa pergunta. Porque assim, quando a escola ela nasce regular, ela pode se transformar numa escola bilíngue, ela pode, mas é um processo muito lento. Então, como que ela faz? Ela tem que como se ela estivesse nascendo de novo. Então, ela vai lá para a educação infantil, que são as primeiras crianças, e ali ela implanta, então, um bilinguismo. E essas crianças vão crescendo, crescendo, e essa escola vai se transformando. Da noite para o dia, dizer que é uma escola regular e ela virou bilíngue não existe. Se tem alguém inventando uma coisa dessa, sai correndo, gente. Você, por exemplo, você pega assim, meu filho está no 7º ano, num colégio regular. Ele não vai se formar bilíngue no 3º. Dá tempo dele se formar no ensino médio na mesma escola, se a escola fizer essa transição? Porque ele não vai ser pequenininho, né? Então, é bem cuidadosa até a resposta dessa pergunta. Porque, por exemplo, uma criança, um adolescente que entra conosco no 7º ano lá na escola, por conta da nossa proposta individualizada, por conta de tudo que nós oferecemos, eu tenho toda a segurança de colocar ele saindo de uma escola regular, entrando numa escola bilíngue, e eu dar segurança e estrutura para que esse aluno seja inserido dentro da nossa proposta e consiga caminhar adequadamente. Nós temos um exemplo, né? Entrou a criança, a gente tem o 7º ano esse ano, entrou uma criança nova que acompanha. Então, e se precisar, a gente... próxima pergunta, funciona. Se o colégio consegue absorver. Consegue, porque a gente trabalha dessa maneira individualizada. Então, se precisar reforço, a gente traz reforço. Se precisar do plus, a gente traz o plus. Porque a gente consegue ter essa flexibilidade. Agora, sim, eu não consigo responder adequadamente, por exemplo, de um colégio que é regular e resolveu se transformar da noite para o dia. Ele possivelmente vai estar com um sistema de ensino que já pertence a ele. Ele vai ter que contratar um programa bilíngue para inserir no meio disso tudo. Vai ser uma escola nascendo dentro de uma escola funcionando.
Então, digamos assim. eu diria que isso é muito perigoso. O correto mesmo seria que, então, ela iniciasse na educação infantil. Então, começasse ali do zero e vai crescendo, vai com calma. Vai fazendo devagarzinho isso. E eu acho que isso daria mais segurança para os profissionais, daria mais segurança para a equipe gestora, para os pais, né? Eu acho que tem que ter esse cuidado. Então, como que um pai, se vocês puderem dar uma dica, como que os pais identificam se o colégio, se a proposta, a hora que eles estão conhecendo algum colégio, se eles identificam se essa proposta do bilinguismo de fato vai acontecer? Quais são as dicas que vocês dariam para um pai que está chegando numa escola e precisa entender se realmente ali vai ser um colégio bilíngue? Eu acho que é muito claro de identificar, assim, normalmente quando você vai visitar, você pede a grade da criança, né? Então, uma criança do primeiro ano, o que ela vai aprender? Me mostra quais são as aulas que essa criança vai ter. E ali é muito claro de identificar. Se dentro daquela carga horária, a criança está da 1 às 6, o que ela vai aprender durante esses horários? E se você verificar que tem aula de matemática e aula de math, tem aula de história, tem aula de history, e você vê que essa divisão ela está fazendo com que o tempo seja muito proporcional, um 50-50, certamente você está dentro de um colégio autenticamente bilíngue. Certo. Fora disso... Agora, um colégio que está se intitulando bilíngue, ele mantém um método apostilado terceiro, não dá. Então, Não, é isso. Normalmente eles utilizam um regular e aí eles pegam uma outra apostila com... Mas aí não é uma metodologia própria. É isso. Não, é uma metodologia. É isso. É um adaptado, né? É isso. Isso assusta um pouco, né? Porque você fala, o que está acontecendo com a educação, né? E aí, o que acontece com esse aluno lá na frente? Esse aluno que está num ensino adaptado e não... Ele chega lá, porque muitos pais têm esse pensamento, né? Ah, não, chega lá na adolescência, eles falam todo mundo igual. O que acontece com esse aluno que está meio bagunçado aí, nessa estrutura bagunçada? Eu acho que ele não atinge o máximo da sua potencialidade. É só isso. Lógico que ele vai desenvolver bem, né? Até porque a escola não é o único lugar que ele tem acesso à informação, ao crescimento e tudo. Mas será que ele vai se desenvolver ao máximo? Será que ele vai atingir tudo aquilo que ele precisa? Ou será que isso vai acontecer de uma forma mediana? E eu acho que é isso. Vai dar certo. Alguns um pouco mais, outro um pouco menos. Só que a gente já tem visto, né, que a educação ela não tem proposto bons resultados. A gente está vendo que fazer mais do mesmo está dando muito errado. Então, eu acho que isso não é uma coisa que vale a pena repensar, né? Eu acho que é uma coisa que já está fixado. Por aqui não está dando certo. O que eu tenho que fazer diferente? Então, porque quando a gente fala de educação, né, de filhos, eu acho que a gente quer propor o que tem de melhor. A gente quer propor o que tem de mais inovador e o que está dando certo. Então, por que não? Certo. Acho que é isso. Meninas, eu sei que vocês, né, o colégio ainda está no Fundo 2, no Fundamental 2, mas a proposta de vocês é fazer até o ensino médio. O que vocês pensam sobre essa questão, a hora que chegar o ensino médio? O que vocês, eu sei que tem uns anos ainda pela frente, mas o que vocês querem trazer de novo, além do vestibular, do estudo para o vestibular? Como que vai ser essa construção? A gente fala desse ser globalizado, né? Então, a gente está preparando, por exemplo, nós temos a aula de Projeto Vida dentro do Fundamental 1 e que vai seguir para o ensino médio. O que eu quero ser quando crescer, para onde eu estou indo e como eu estruturo a minha vida, como eu construo quem eu sou, o que eu sinto e para onde eu estou indo. Então, desde ali do 6º ano, a gente está trabalhando isso com eles, para que quando eles cheguem no ensino médio, eles estejam estruturados para saber qual é o caminho que eles vão seguir. Então, eu acho que ter esse olhar de propor ferramentas para que esse aluno siga a sua maior potencialidade é o que nós podemos fazer.
Então, se é um aluno... Hoje a gente fala, né, das inteligências múltiplas de Gardner, né? E a gente entende que, de repente, um aluno ele não tem tanta afinidade com números, mas ele é um aluno extremamente habilidoso artisticamente. Então, é explorar essas habilidades naquilo que esse aluno é bom. Então, às vezes a sociedade ela fecha e estabelece, isso é o certo, isso é o bom. Mas será? Será que todos os alunos eles estão preparados para viver isso? Será que o correto é passar numa excelente universidade? Ou será que o correto é ser um excelente empreendedor? O correto o que é correto para aquela pessoa? Então, o Colégio Hipercubo ele tem essa visão de preparar esse ser globalizado e dar estrutura para que ele seja o que ele quer ser. Então, a gente não quer entregar uma direção pronta. A gente quer estimular essa direção. A gente quer propor ferramentas para que ele seja o melhor naquilo que ele quer. Maravilha. E a gente está aqui falando de ensino médio, das séries mais... Mas o Antônio, no Year 3, com 8 anos de idade, vai para a sua primeira certificação internacional. Explicam para nós o que isso significa, desde criancinho, o que isso vai trazer para eles. Ele está todo empolgado para fazer a prova. Lindo. Todo empolgado. E o que isso vai trazer de bom para eles, o diferencial? Quer falar? Pode falar. Você fala tão bem. Travada aqui já. Bom, a certificação internacional é um orgulho para a gente, por quê? É muito fácil eu dizer que o Antônio fala muito bem inglês. Porque, primeiro, que eu babo o Antônio. Então, eu vou dizer que ele fala muito bem. Agora, o correto é pegar um nativo lá fora e dizer que o inglês dele é bom. Então, a certificação nada mais, nada menos é pegar um órgão internacional e mostrar e certificar o nosso trabalho. Então, quando a gente traz essa certificação, a gente propõe isso, primeiro que isso está dentro da legislação, tá? É obrigatório. Tanto os nossos professores quanto os nossos alunos, eles têm que apresentar essa certificação, porque senão eu brinco de escola bilíngue, eu brinco de ensinar inglês, e não é por aí. Eu tenho que provar. E como eu provo? Quando alguém lá de fora, que cresceu, que é nativo, que sabe o que está acontecendo, diz que uma pessoa aqui dentro do Brasil está falando inglês legal. Em resumo, a certificação é essa. E ela tem alguma valia, alguma coisa assim, por exemplo, se aí ano que vem eu decido mudar para fora do país, alguma diferença no currículo da criança? Essa certificação ela é válida no mundo todo. O que ela diz? O nível de inglês que você tem. Então, por exemplo, as crianças, né, as menorzinhas, por exemplo, quando elas fazem a prova, é esperado que elas tenham determinada desenvoltura, que elas tenham um número X de vocabulários, que elas tenham um número X de entendimento sobre aquilo que está sendo falado. Então, essa certificação, ela usa uma classificação, por exemplo, A1, A1, A2, C1, C2. Essa classificação mostra o quanto desenvolvido é o inglês dessa pessoa ou não. Então, isso certifica, na verdade, o quão você fala bem inglês. É claro que hoje, né, através dessa legislação, ela fechou um pouquinho mais a contratação dos nossos profissionais bilíngues. Então, como escola, eu não posso contratar quem não tem essa certificação. E tem muitas empresas que utilizam essa certificação para validar o nível de inglês da pessoa ou não. Na escola, por exemplo, eu não vou poder mais contratar. Ninguém vai poder trabalhar numa escola, aí eu vou dizer de novo, autenticamente bilíngue, que consegue chegar dentro daquelas diretrizes sem essa certificação. Então, ela é válida no mundo todo e, na verdade, ela diz ali qual é o seu nível de inglês. Então, por exemplo, o Antônio, ele está fazendo essa certificação agora, que vai mostrar ali o nível hoje para ele. Mas quando ele tiver lá 16 anos, certamente ele vai fazer essa prova de novo, vai mostrar que o nível de inglês dele está muito maior. Então, o número de vocabulários é maior, o número de entendimento é melhor, a leitura é melhor, é mais fluida. Então, é uma nova certificação que mostra uma nova classificação de entendimento e de fluidez da língua inglesa. Não, você lembrou de uma coisa muito importante. Tem muitas empresas, né, depois que a gente está no mercado de trabalho, que encaminham o profissional para fora só se ele tiver algumas certificações. Isso. E o aluno do ensino regular, se ele for, por exemplo,
se muda para os Estados Unidos, ele precisa fazer uma adaptação, né, por conta do inglês. Então, nesse caso, a certificação traria um benefício, talvez, eu posso dizer assim, uma vantagem? Tudo isso depende da faixa etária, né? Então, como a educação ela é obrigatória, dependendo da faixa etária que a criança está, ela entra fora do país sem essa validação. É claro que ela vai ter um pouco mais de dificuldade do que as demais crianças que são nativas, é óbvio, mas por conta da obrigatoriedade, ela acaba entrando de uma forma mais natural. Mas depois de uma determinada faixa etária, por exemplo, um aluno que sai aqui de uma escola do Brasil e quer estudar fora, vai precisar fazer matérias adaptativas, vai ter que ter um determinado número de matérias que não teve aqui no Brasil, fora do país, para que ele possa cursar uma universidade. O nosso objetivo aqui no Colégio Hipercubo é o quê? Propor, eu digo isso desde que nós montamos a escola, e se Deus quiser nós vamos chegar lá. Montar um currículo muito próximo também do que acontece fora do país, para que, se ele precisar ir lá para fora, ele tem toda essa carga e não precisar entrar com essas matérias adaptativas para poder cursar uma universidade ou um curso ou determinada área que ele escolher. Então, assim, depende da faixa etária, existem algumas exigências. Uma criança muito novinha que sai aqui do Brasil e vai para lá. Recentemente, 2 aluninhos nossos foram para os Estados Unidos, aí foi o histórico escolar em inglês, boletim em inglês, e aí é super tranquilo, só matricular lá. E finalizando esse ciclo de perguntas sobre o bilinguismo, a escola pensa em fazer convênios com universidades? Como que funciona isso quando chegar no ensino médio? Ah, pode contar? Não pode contar? É surpresa? É mais para frente? Então, para ser sincera, assim, nós não pensamos ainda sobre isso. O que nós precisamos fazer, assim, tem 2 anos, na verdade, a gente vai para o 8º e para o 9º ano. Eu estou precisando ir para fora do país, tentar fechar essa parceria, até por conta, para trazer essa certificação dupla. Eu preciso ter parceiros. Então, isso é algo que está nos nossos planos, estamos imaginando, ainda não tem nada concreto. Não, até porque ainda não chegou o ensino médio. Não chegou o momento. Então, a gente tem 2 anos aí para preparar tudo isso. Mas o objetivo é ir para fora mesmo, tentar fechar essas parcerias. Mas, por enquanto, assim, não tem nada muito formatado a respeito disso. Existe o sonho. Sabe uma coisa legal para a gente falar? Sobre o nome do colégio, Hipercubo. Filho, isso aqui já está aqui na ponta da língua para perguntar. Mas antes de eu falar do nome, eu queria falar de um outro universo da escola, que esse aí é o universo de todas as escolas. Porque a gente está falando aqui, né, de coisas maravilhosas que o Hipercubo tem. Mas no final das contas, diariamente, existe ali que a escola precisa lidar com as famílias, com os pais, né? Não é os alunos só, propriamente dito. A porta é muito aberta para todos lá. E, Gabi, eu queria saber como que é isso, como que a escola constrói esse ambiente que vocês acolhem os pais. Como que é lidar com os pais? Com a ansiedade. Vamos falar. Como que é lidar com a ansiedade dos pais? Porque o pai ele já é ansioso por si só. O nosso estilo de vida hoje é extremamente intenso. A gente, invariavelmente, não conta muito com a escola para muitas coisas, não só o ensino, né? A escola acaba sendo o porto seguro. Sempre falei que vocês guardam o meu tesouro enquanto eu trabalho. E eu só tenho paz para fazer as coisas na rua porque eu sei que ele está em boas mãos. Mas isso gera uma tensão ali, uma ansiedade de vários pais nessa mesma realidade. Como que é lidar com as famílias? Então, os nossos clientes não são só as crianças, são a família em si, né? Então, a gente tem o lado empresa, onde os nossos clientes são a família juntamente com a criança. Então, é um todo. Então, como lidar com elas? Qual que é o perfil do pai hoje em dia? Porque eu acho que a gente tem hora que a gente é bem chato, assim, a gente é exigente demais. O perfil do pai do Hipercubo, eles têm aquela tendência de trabalhar muito, às vezes das crianças ficarem em período integral, mas muitos são pais ativos, que se preocupam realmente com filhos, que vão lá, se doam. Então, é fácil, é simples. Eles vêm conversar, pedir dicas, pedir ajuda, então são nossos parceiros. A gente está junto agora, não é mais uma preocupação só do pai, a dificuldade do filho é nossa, né? Então, é simples. E como que
como que administra, assim, os anseios de cada? Porque cada família tem ali uma necessidade, né? E uma expectativa. E eu fico imaginando como que vocês englobam tudo isso, assim, em volta de uma estrutura que, ao mesmo tempo que eu sinto que, ao mesmo tempo que a gente impacta e a gente participa muito da construção da escola, vocês têm ali algo que é intacto. E eu não consigo entender, mas parece mágico, assim, o que acontece. Como que funciona isso, assim? Como que é a estrutura disso? Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Mais ou menos. A gente busca sempre conversar muito com as famílias, expor o que está acontecendo, trazer soluções, para a gente escutar o que está esperando, a expectativa. E aí a gente mostra passo a passo. Ó, seu filho vai chegar lá, vai estar tudo bem, a gente vai fazer isso, esse eu passo. acho que é a conversa, né? Porque quando a gente trabalha com essa transparência. O que às vezes acontece, que particularmente me deixa chateada, é assim... quando o pai às vezes tem alguma coisa que não está legal, que não está funcionando, em vez dele trazer para conversar, às vezes ele guarda essa angústia para ele mesmo, ou de repente para outra pessoa que não tem ali o poder de mudar aquilo tudo. Então isso me deixa muito, às vezes, triste, porque eu perco a oportunidade que a gente dá essa liberdade, né? Vem falar com a gente, estamos aqui, liga. Vamos ver o que está acontecendo, qual é a ansiedade, qual é a angústia, o que está dando errado. Então, vamos resolver isso juntos? E eu acho que entender que a escola não é um modelo pronto, já fechado, mas estamos construindo. E saber que as particularidades, né, de cada criança e daquela família pode contribuir para a escola crescer, é muito prazeroso. Então, é você escutar, porque estamos na escola com grande número de alunos, graças a Deus, grande número de funcionários, e a gente ali está sempre dando o nosso melhor. Mas tem, às vezes, aquela particularidade para aquela família que, às vezes, a gente não conseguiu enxergar o quanto que aquilo está impactando. E, às vezes, poxa, recentemente, né, teve um caso na escola, um aluno sempre chega atrasado. Então, poxa, vamos chamar essa família para conversar, o porquê que está acontecendo isso, como que a gente pode ajudar, como que a gente pode modular isso para que essa criança não seja prejudicada depois. Então, eu entendo que ter essa educação individualizada, esse atendimento individualizado para o pai também, eu acho que é uma abertura que o Hipercubo dá, que é uma preciosidade. Então, está tudo bem. Mas às vezes eu tenho uma situação que é uma crítica, que às vezes ela não é tão construtiva, não é tão boa. Nós também estamos preparados para lidar com isso. Porque a angústia de um pai é o que ele está passando, é a verdade dele no momento. Então, a gente vai escutar, então a gente vai mostrar o outro lado, o que está acontecendo, o porquê de tal situação. Alguns valores são inegociáveis. Então, algumas coisas nós não vamos mexer. Mas nós entendemos que muitas coisas elas são mais fluídas. E, de repente, às vezes, até uma sugestão de um pai pode trazer um olhar que nós não tínhamos pensado. Que é muito rico. É muito rico. Então, essa aproximação do pai com a gestão, com a gente, é enriquecedor. E, às vezes, a gente consegue modular de uma forma tão individualizada que para um aluno pode ser de uma coisa, para uma família dessa forma, para outra, porque também é possível isso. Só que isso só acontece quando as portas são abertas e a família tem essa liberdade de se aproximar, de falar, de conversar. E isso é muito enriquecedor. Então, quando a Gabi fala que a gente lida bem com tudo isso, é verdade. Então, às vezes tem pais que falam, ai meu Deus, eu sou chato demais, eu estou chegando aqui de novo. Não, não é isso. Você está trazendo de novo um material muito legal para a gente poder discutir e ver. E quantas vezes, às vezes é só uma conversa que eu consigo te mostrar o outro lado. E você porque fala... Às vezes a angústia do pai pode ser a mesma de que outro pai. Então a gente está ali, vai conversar, vai acolher. E às vezes a gente não entende, né? Indo conversar, clareia, né? Assim. Então, a conversa é tudo, a transparência. Então, isso é muito importante. Quando um pai vai lá e vai fazer a matrícula ou logo depois dá um feedback para vocês, o que vocês mais ouvem desses pais? Sobre o acolhimento. Que não tem outra escola com um acolhimento igual ao nosso. Mais acolhimento, assim, pro aluno ou para ele? Para tudo, para a família, para o aluno e para a família. Porque a gente realmente é a nossa família. A família de vocês tornaram a nossa família. É o Antônio, você, é todos. Então, é o acolhimento. Eles falam muito, muito. Todos.
Isso tem, é uma pergunta porque eu sou leiga, isso tem a ver com a questão da educação positiva que vocês empregam? Me conta um pouquinho sobre isso. Tem mais a ver com os nossos valores. E os nossos valores, eles estão... O valor da educação positiva também é os nossos valores. Então, engloba tudo. Então, o que é educação positiva? Falar? Pode falar. Não pode falar. Na verdade, é o olhar diferenciado para essa criança. Então, às vezes a gente, frente a uma criança tendo uma birra, é muito mais fácil, de repente, olhar para aquela criança, ficar bravo, levanta daí agora, porque eu estou indo embora. Ou ter um olhar de o porquê que essa criança se jogou no chão, o que está acontecendo, que angústia é essa. Então, eu acho que a disciplina positiva, ela entra muito no lado da empatia. Ela entra muito do lado da escuta da criança, do acolhimento da criança, de o que está acontecendo por detrás daquele choro, o que está acontecendo por detrás daquela cara feia, o que está acontecendo por detrás daquela criança um pouquinho mais quietinha. Então, a empatia, ela define comportamentos. Então, a educação positiva, ela entra meio que para trazer um norteador de como tratar uma criança. Nós temos a educação positiva para a sala de aula, né? Existe aí uma metodologia de como o professor deve tratar essas angústias que o adolescente, que a criança traz. Existe a disciplina positiva para cada faixa etária, que é muito legal, de como tratar essa criança. Mas eu acho que se der para resumir tudo isso, é o olhar empático, né? É você olhar para essa criança, o que está levando aquele sofrimento, né? A Gabi tem uma bebê pequenininha e ela usa muito isso, né? Então, a Bia, desde pequena, claro que eu vou dizer que não tem nada a ver com as mães, com a mãe, com o pai, tá? Porque ela aprendeu isso só na escola, tudo mas é mentira, tá? Mentira. Mas ela, desde pequenininha, ela consegue dizer o que ela está sentindo. E é muito legal. Ela diz, teve uma situação que aconteceu na casa dela que eu achei muito interessante. Eu acho que aí ela saiu com o pai, a Bia e o pai. Aí ela falou assim, papai, o que você está sentindo? Aí o pai olhou para ela e falou assim, por quê? Mas o que você está sentindo? Eu estou sentindo, como é que ela disse? Ela falou, ela está na fase, né? Ela tem 2 anos e meio, então eles estão na fase de bater, de arranhar, de morder, de testar alguns limites, o que é normal, é fase, né? Uhum. E aí ela tentou me bater por alguma coisa que ela queria, eu não deixei, tudo, segurei a mãozinha dela, expliquei, olha, você não pode me bater, tudo. Logo depois ela saiu com o pai no carro e perguntou, papai, o que você está sentindo? Ele falou, por quê? O que você está sentindo? Ela falou, eu estou sentindo, sinto muito, não é? Eu sinto muito. Eu estava brava. Ele falou, você estava brava? O que você fez? Ela, eu bati. Mas aí eu pedi desculpa para a mamãe, abracei a mamãe. E ela falando do jeitinho dela. Então é muito gostoso ver ela. Quando ela está com medo, ela fala, mamãe, não precisa ter medo, né? Mamãe, não precisa ter medo. Ou quando ela tá mais nervosa, eu converso com ela e falo assim, filhinha, eu entendo, nossa, dá nervoso, às vezes dá vontade de bater, às vezes a gente quer chorar, se jogar no chão, eu sei, a mamãe também sente, eu também fico nervosa, não é legal fazer isso, mas precisa, mamãe precisa cuidar de você, igual ela não quer colocar blusa, né? Então ela fica, não quero colocar blusa. Eu falei, que chato, eu também não queria colocar blusa. Mas precisa, mamãe precisa cuidar de você. Aí ela vai acalmando, vai entendendo, vai compreendendo. Aí ela pega as bonequinhas, começa a falar igual. Isso é educação positiva. É fazer ela compreender, não só por si só. Você vai colocar blusa porque Dani, você vai colocar blusa. Não, por quê? Por que você vai colocar blusa? Tá frio, você precisa colocar blusa. Eles são muito questionadores também. E é uma incoerência, né? Porque, por exemplo, se às vezes você vê um adulto extremamente agressivo, brigando, às vezes até batendo, mas não foi assim que de repente ele cresceu? Sim. Alguém gritando, em vez de explicar para ele do porquê. Então, exatamente. Depois ele cresce. Essa empatia que faz a diferença na educação positiva. Com certeza. Esses dias eu tava em casa, não sei o que eu tava falando, e eu falando, Antônio, a gente vai não sei na onde, a gente vai passar na onde, não sei na onde, porque isso, e ele. E como que você está se sentindo com relação a isso? Aí eu meu virei assim, gente, que tudo. Aí eu quase que eu falei, de onde você tirou isso? Aí eu parei. Eu falei, filha, mamãe, né? Tô meio brava, porque vai tirar a gente do trajeto, né, tal, mas tudo bem, faz parte, né, acontecer ele. Tá bom. É isso. É isso. E eles nos ensinam tanto. Objetivo alcançado. Né, e eu fiquei assim com aquela cara, eu falei, gente do céu, ele é um mini adulto, meu filho. Como você está sentindo com relação a isso? Achei o máximo. A terapeuta. E assim, a gente, né, eu sou de uma outra geração também, minha mãe brava e tal, meu pai.
Porque eles tiveram uma outra educação, então a gente tem um temor, assim, né, pelos mais velhos, tal. Nem sempre concorda, mas a gente abaixa a cabeça, tal. E aí eu, vendo a forma como o Antônio lida com as coisas, eu vou me adaptando ao diálogo dele e trago esses elementos, né? Porque ele questiona muito, eu preciso explicar para ele por quê também. Por que ele precisa pôr a blusa? Porque ele também não quer pôr blusa. Eles sentem um calor que eu não sei da onde. É uma loucura E aí você fala, aí eu mostro, aí eu falo da meteorologia, aí eu falo da rinite, aí eu falo da sinusite, aí tal. Aí eu explico, aí ok, ele vai. Mas a gente aprende muito com eles. Mas eu sei que vocês também têm uma preocupação muito grande com os pais com relação ao ensino. Inclusive, a escola tem um programa, né, que é a Escola para Pais. Como que funciona esse movimento para nós? Essa Escola para Pais, a gente trabalha palestra com coisas que a gente acha que é válido para o pai aprender. Por exemplo, essa agora que a gente vai ter na terça-feira, se eu não me engano, vai ser sobre disciplina positiva, que foi um tópico muito pedido, também solicitado para os pais para a gente falar. Então, a gente quer trazer sobre a nutricionista, porque tem pais que eles compreendem o benefício da alimentação, mas às vezes eles não conseguem transparecer e passar isso para a criança. E o que você faz, o que você come, a criança é o exemplo. A criança não é o que você fala, a criança vai ser o que você é, não o que você fala. Então, às vezes, o que os pais comem, as crianças vão querer comer o que os pais comem. Então, a gente traz essas palestras para mostrar para o pai, para ensinar para os pais realmente. É uma escola para pais. Nossa, que legal. E já teve tanta... E vai ser online, né? Ou vai ser presencial? Vai ser online. Que legal. Não, já coisas tivemos... boas que a pandemia trouxe. Porque Exato. você está lá no conforto da sua casa, está tranquilo. Às vezes você não poderia sair. Estar lá, né? E você consegue participar. Então é muito bom. E falando Fica gravado. Em pandemia, como que foi, assim? Como que vocês perceberam os alunos e as famílias depois de tudo que a gente passou da pandemia? Foi reinventar a escola na pandemia. Nós tivemos que reinventar. E depois a gente vê até hoje, né, o que causou mais emocionalmente nas crianças. E é o que a gente trabalha nesse acolhimento, né? Eu acho que quando tudo estourou, eu acho que o que eu entendi disso tudo foi que, para alguns pais que eu precisei fazer atendimento e dar esse suporte, gente, está tudo bem. Só abraça, só beija, só fica perto. O resto deixa comigo, que eu vou dar conta disso depois. Porque eu acho que aquilo gerou um estresse tão grande. Porque o pai teve que virar professor, teve que virar tudo dentro da sala de aula. E o objetivo da educação não é esse. Então, o que eu fiz quando esses alunos voltaram? Nós fizemos uma sondagem, né, uma triagem, para ver o que tinha sido perdido. Aonde é que ficou o déficit? Aí eu estou falando mais a nível cognitivo mesmo, né, do aprendizado. E nós propomos aulas no contraturno para essas crianças. Então, várias crianças precisaram fazer aulas particulares para dar conta disso tudo. O que eu não poderia dar conta era do rombo emocional que de repente ficaria naquela criança. Mas do rombo da matemática eu daria. Então, eu tentei trazer essa linha para alguns pais e mostrar que estava tudo bem. Deu, não deu. Vamos ficar bem no meio dessa história toda, que o resto a gente dá conta. E hoje a gente vê assim que o impacto emocional, né, foi muito mais significativo do que propriamente o do aprendizado. E voltar, de repente, sem poder abraçar, sem poder beijar ainda, dando toquinha de cotovelo. E para muitas crianças e para a gente foi muito doloroso, porque eles são muito amorosos. Então, eles precisam abraçar, eles precisam beijar, eles precisam estar perto. Então, embora essa volta tenha sido muito significativa, ela ainda foi muito dolorida, porque ela foi cheia de restrições. Estávamos ainda com medo, nós não poderíamos, né, ter essa liberdade que hoje, graças a Deus, a gente já tem. Então, a gente consegue observar assim, o prejuízo emocional, né? Muitas crianças com ansiedade, crianças com depressão. E às vezes a gente acha que criança com depressão é uma criança que está lá no cantinho dela, né? Não quero tomar banho, não quero comer. Não é nada disso. Uma criança deprimida é uma criança agressiva, algumas vezes. Então, é um olhar assim que trouxe um pouco cuidadoso, né, para que geração, que crianças são essas, né, que são crianças que viveram de forma muito intensa essa pandemia.
E aí entra a nossa psiquiatra, a doutora Natasha, que é uma fofa. Que um dia eu espero que ela esteja aqui. Por favor, que eu vou por favor. convidá-la. Dando todo esse suporte, né? Mostrando, né? Quais são as intercorrências que isso trouxe para a vida dessa criança e como ajudá-la. E vocês estão, nós todos, estamos ainda no meio desse processo, dessa recuperação emocional, né? Ainda. De nós mesmos e ainda mais deles, né? E isso aí que entra a disciplina positiva também, é ver que a criança está agressiva, nossa, que absurdo, ou culpar o pai, ou culpar isso. Ela está em sofrimento, é um pedido de socorro. Vamos ajudá-la. Vamos ajudar, eu tô aqui. É só isso. Que demais. Quantos alunos hoje o Hipercubo tem? Tem em média 200 alunos. Quantos funcionários? 65 em média. Ô, louco. E aí, agora sim, eu já te fiz essa pergunta um dia no particular, mas explica para o público por que esse nome, Hipercubo, um nome tão legal, diferente, assim, e não nada alusivo ao estrangeiro, que eu achei mais legal ainda. Por que Hipercubo? E tem a ver com a sua primeira formação. Eu sou formada em matemática, então hipercubo não é um cubo grande. Hipercubo é uma figura em 4 dimensões. Então, ela representa aquilo que nós não podemos ver. Então, uma figura em 3 dimensões é como nós enxergamos o mundo. Largura, altura, profundidade. Nós não conseguimos enxergar uma figura em 4 dimensões. Nós imaginamos, embora o nosso logo, né, tenha a carinha de um hipercubo mesmo, nós não conseguimos enxergar ele de verdade, porque nós somos limitados nisso. E quando eu coloco esse nome, então, o que eu quero trazer com isso? Que é exatamente o que a gente é. É fazer o que ninguém faz, é enxergar o que ninguém enxerga, é ir além. Então, se entra o hipercubo, que é uma figura em 4 dimensões, entra uma escola em 4 dimensões. Entra uma escola pensando fora da casinha. Entra uma escola indo além de todas as coisas. Então, ele tem esse nome de forma muito... palavra que eu posso usar, assim, mas acho que é muito marcante no nome, porque isso define o que define. Gente, eu acho que é um nome que define quem nós somos. Quero ir além, quero inovar, que é trazer e realmente fazer aquilo que ninguém fez. E é um nome forte, né? Pro marketing. Até, inclusive, você fala, meu filho estudando no Hipercubo. Você é uma hipermãe, eu hiperpais, tem essa, né? A família Hyper, tem a família né? Hyper, aí já rola esses comentários na cidade. Somos hiperpais. É muito legal. Acho muito legal. Porque é uma identificação de comunidade, né? No final das contas. E a escola nada mais né? Que isso, uma comunidade. E é muito né? legal, assim, quando a gente recebe um pai novo e a gente fala justamente isso, né? Seja bem-vindo à família Hyper. E é uma família constituída, né, de sentido de pertencimento, porque estamos todos juntos construindo uma escola, né, construindo essa família. E é lindo, né, quando eu vejo, às vezes, algum pai postando, né, família Hyper. Se reúne, é muito gostoso. Gente, eu fico, que tudo, que lindo, que orgulho. Falando, né, da turma do Antônio, a escola proporcionou uma rede de amigos entre nós, né? Que a gente se ajuda, que a gente celebra, que a gente faz tudo junto, assim, tá todo mundo sempre junto. E foi a escola quem proporcionou isso para nós. Inclusive, teve muitos reencontros lá. Porque nós nos conhecíamos antes. Olha isso, que legal. Tínhamos amizade, quando viu, tava todo mundo na mesma salinha. Não acredito, fulano, eu coloquei lá. E ninguém, não tinha contato e de repente todo mundo se reencontrou. Amizades de anos, assim. E outras pessoas novas chegando. E quem entra na turma fica, né? Eu até uso o exemplo da Olivia, da Camila e do Ernesto, que a Camila falou assim, Kelly, eu quero conhecer essa turma, porque a gente a Olivia fala tanto dessa escola que a gente... Aí eu falei, não, vem que a gente vai fazer um encontro. E eles amaram e entraram pra turma. Parece que a gente se conhece há muito tempo. Porque as crianças, elas unem, né, a gente. Elas unem as famílias. E tá todo mundo ali no mesmo propósito. Somos empreendedores, trabalhamos muito, tal, e queremos algo melhor para os nossos, ensino de excelência para os nossos alunos. Mas olha como a escola tem um impacto na vida, né, das famílias. Isso é muito, muito interessante. Fico muito orgulhosa de todos vocês. E por falar em família, eu quero saber como que é trabalhar em família, mãe e filha. Eu sei que vocês são
poço de calmaria, É. assim. Mas, gente, convivência. Quero saber como que é trabalhar De com a sua mãe, verdade, Gabi? de verdade, com a minha mãe é fácil, muito fácil. Eu acho que pelos nossos valores, pelo nosso jeito, então é fácil lidar com ela. A gente nunca discute, nunca nada em relação à escola. A gente senta, conversa, essa é a minha opinião, essa é a opinião, vamos estudar, vamos fazer análise SWOT, vamos fazer... Pronto. Ela é o que eu não sou e eu sou o que complemento. ela não é. Então nós nos complementamos. A sociedade perfeita, então. Exatamente. Olha. Então, Isso é muito a nossa ligação é muito profunda, né? Então é algo que é muito louco de viver com ela e trabalhar com ela desse jeito. Então eu a respeito muito profissionalmente. Então ela tem qualidades assim que eu fico uau, né? Que Mas tremendo agora eu quanto quero ser saber. agregador. O que você tem que a Ainá não tem? A Ainá é visionária. A Ainá é criativa. A Ainá, ela enxerga o potencial de todo mundo, o lado bom de todo mundo. Eu já sou o lado mais racional. Eu já sou o lado mais que... Não, tá bom, tem tudo isso aqui. Espera, vamos colocar em prática. Vamos analisar, vamos fazer aqui um analítico. Vamos fazer acontecer. Então, eu consigo projetar e ela vai falando. Então, realmente, é um complemento que deu muito certo. Muito certo. E o que você enxerga na Gabi? O que você tem que ela não tem? Essa parte mais organizacional, né? Essa parte de planejamento. Eu sou sonhadora, então eu sonho e as ideias vão saindo e eu quero. Vamos comprar um unicórnio, gente? Vamos comprar um Aí unicórnio. eu, calma, precisa. Eu quero. Unicórnio agora. Exatamente. Então eu sou a idealizadora. Então eu quero tudo, eu acho que eu posso fazer tudo. E ela, calma, vamos organizar a vida. Então tá bom, é um unicórnio, então vamos ter um unicórnio, mas calma. Primeiro passo, vamos lá. Pra fazer acontecer. E isso, assim, foi um grande marco, porque quando eu montei a escola, eu imaginava que eu queria a Inazinha. E eu acho que, no fundo, ela também queria ser a Inazinha. E eu sou mais expansiva, eu converso mais, eu gosto de gente, eu preciso de gente. Então, receber um pai, eu conversar com o pai, eu passo 2, 3 horas e eu tô feliz da vida, porque aquilo é muito importante para mim. Ela já é mais de trás. Ela já é mais quietinha, ela já é mais tranquila. E eu acho que houve essa frustração. E depois que houve esse entendimento, que foi um grande uau na minha vida, eu falei, não, peraí. A Gabi é exatamente o que eu não sou. E eu sou o que exatamente ela não é. E isso nos complementa e faz essa perfeição. Então, aí, por isso que ela, quando vai apresentando o lado dela, as situações, eu fico, que fantástico, que legal. E eu fico babando como mãe, né? E como sócia também da capacidade, da liderança dela, da assertividade. Eu vou fazer uma reunião, eu passo 5 horas fazendo uma reunião e se transforma numa grande festa, reunião, e cada um fala um pouquinho, ela fica enlouquecida. Então, a reunião vai começar agora, tá? Vai terminar daqui 15 minutos. Foco. E eu acho que isso é muito legal. Essas diferenças. É muito fácil de lidar com a Ainá. Ela é muito tranquila, muito calma, ela escuta. Então, vai muito do valor da escola, que é o valor dela, que é o meu valor. Então, é fácil, é simples, né? E ela também é calma, ela escuta, ela é paciente. Então, não sei. Se torna fácil. Se torna fácil. Então, a gente nunca teve problema. Com a escola, não. Não, com a escola, não. Gente. Fora. Não, e aí, quando rola ali alguma coisa, como que vocês conseguem separar? Assim, não, esse assunto a gente discute em casa. Foi ontem que a gente discutiu. Foi ontem. Nossa, depois de muitos anos a gente discutiu. Nossa, a gente estava muitos anos sem... Eu achei até legal. A gente se abraçou. A gente brigou, Gabi. A gente se abraçou, ai, tá bom, passou, estou nervosa. Pronto, acabou. Aí de noite, tá, beijo, te amo, boa noite. Porque assim, foi até legal. Quando eu me toquei que eu tava brigando com ela, eu achei uma barata. Eu falei, nossa, a gente tá brigando, Gabi, faz tempo. E virou uma coisa legal. Eu acho que ela tem um nível de... Ela fala tudo pra mim, o que ela sente, o que... Eu sempre falei. Isso entra muito na educação positiva também. Isso, e eu tenho liberdade de falar. Liberdade. Então, quando acontece alguma coisa que ela fala que não foi legal, né? Eu chego... sem brigar, sem discutir, sem nada. Gabi, quando você falou isso, eu me senti assim. Aí ela, nossa, mãe, você sentiu? Eu não queria que você sentisse, me perdoa? E ela fala algumas coisas para mim. Olha, mãe, eu acho que aqui não foi legal. Então, existe muita conversa e isso não é dolorido. Eu respeito ela me respeita, então isso se resolve. Eu acho que é uma ligação linda. Que legal.
Linda, linda, linda. Ô, Gabi, a Iná não teve a oportunidade de colocar os filhos, você tem mais filho, né? Tem. Colocar os filhos dela para estudar no Colégio Hipercubo. Mas você está com a sua bebê é uma aluna do colégio que é seu, que você administra. Como que é isso? Como que é esse dual, assim, de mãe e dona, e a parte da mãe quer falar, e como que você administra isso, menina? Pra mim é realmente um sonho. Eu falo que ela tá na escola dos sonhos, eu sou extremamente grata, já não preciso desembolsar essa área, então ela já tá lá, bem sincera. Ótimo, Gabi sendo a Gabi, tá? Isso explica. Gente, Mas é verdade, então eu sou grata por isso, assim, também. que leva a gente pra rua, a gente pagar a escola. Primeiro movimento. Pra dar um olhar pros filhos. Primeiro movimento do empreendedor, eu preciso ganhar dinheiro pra pagar a escola, meu filho. Então eu sou muito grata de estar lá perto, qualquer coisa eu tô lá. Então, e eu confio muito, eu não fico... Tem as câmeras, tem lá, eu olho pra cima, eu posso ver ela. Só que eu confio muito, então... Por saber também o por detrás do que elas fazem, o treinamento das professoras, das auxiliares, a troca de fralda, tudo. Então, eu confio muito. E eu vejo uma grande diferença nela, no amor, quando a professora chega, quando abraça, quando ela chega em casa e vai brincar de professora. Então, é muito gostoso. Eu vivo um sonho de poder estar com ela, de poder estar mais a fundo na educação dela. E ela estudar pertinho de mim, então é muito gostoso. Então você tá feliz com o ensino do Hipercubo? Muito feliz, como mãe está aprovadíssima. Agora, pra mim, é um grande desafio. Então, dona me fala, quer ser vó da Porque sua aluna? Eu consigo separar, eu falo que eu quero que ela... Eu não chego lá e fico toda hora, não, eu quero que ela entenda que, eu sou a mini boss, como chamam ela, mas peraí, você tem que ter o seu espaço, isso é importante pra ela entender. Agora, pra mim, é uma loucura. A avó estraga, né? Não, eu estrago. E, assim, é um grande desafio para mim não invadir a sala de aula, não sair andando com ela pela sala. Porque eu tô lá o tempo todo olhando. E é um amor, assim, que eu não imaginava que eu fosse sentir um dia na minha vida. Porque quando você escuta uma avó falando, um amor... Eu até achava muito bonitinho. Muito lindo, mas só quando eu vivi isso. Então, para mim, é um grande desafio, de repente, passar por ela e, de repente, não agarrar e não roubar ela e ir embora com ela. É um grande desafio de repente, entender que ela está ali como aluna e que está tudo bem. E eu tenho que é pro bem dela. Que é pro bem dela. Então, tem o lado vó que quer ficar grudadinha e não dá para eu tirar ela da sala, porque acho que os pais não vão gostar. Mas esse é o meu grande desafio, não roubá-la para ficar comigo o tempo todo na escola. Eu quero ver o dia que eles na brincadeira ali começar a brigar e ela tomar um beliscão na frente da Iná de algum amiguinho. Aí reação... A diretora. Vai ser a diretora ou vai ser a avó ali que vai falar? É uma boa coisa. Mas assim, os avós têm licença pra isso, né? Avós são papais com açúcar, então deixa, Gabi. Vai acontecer. Aí você administra ali o seu racional, você baixa ali, você dá uma administrada. Meninas, estamos chegando ao fim, não parece? É mesmo? Nossa, que delícia. Mas antes da gente falar dos encerramentos, eu queria perguntar para vocês. Tem alguma pergunta que eu não fiz que vocês gostariam de ter respondido? Nossa. Sobre qualquer assunto da escola. Nossa, você foi perfeita em todas as perguntas. Foi além até... horas falando do colégio. Né? Eu sou travada já, mas vocês falam. Mas você falou maravilhosamente bem. Você vai ver seus cortes, você vai ver só. O que eu posso falar é uma grande dificuldade que a gente está vivendo hoje. Por favor. Estamos recebendo muitas visitas. Estamos com listas de espera. Boa. E muitas vezes nós não temos mais vagas. E isso é uma grande angústia. Né? Então, a procura, por um lado, é uma alegria muito grande de saber que o colégio está crescendo e que está todo mundo procurando. Por outro, é saber que as nossas vagas estão bem limitadinhas. Então, essa é uma angústia. E saber a estrutura, porque a gente entende também que o espaço físico, ele tá ficando pequeno, tá apertado. Tá apertado. E a gente quer oferecer mais. E nós estamos partindo para um lugar maior. E até que isso venha concretizar, claro que a gente está trabalhando com um número mais limitado de crianças por conta disso, e isso dói demais. Né? Às vezes tem pai comigo no telefone, pelo amor de Deus. Rematrícula, que eu não fiz isso ainda. Faça agora, gente. Corre mesmo. Eu tá assustada. Se você estiver vendo, você já chega no meu horário. E às vezes os pais assim, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, separa, e a gente tenta remanejar, e a gente tenta fazer. Então, isso é a parte eu tô com uma colega frustradíssima. Então, isso é o que me dói. Não tem vaga. Calma, eu vou falar com a Iná. Não, mas não tem mesmo.
eu já liguei lá, eles falaram que não tem. E isso é o que tem mais doído agora. Mas, logo, logo, eu creio que nós estaremos no nosso espaço. E aí vai ser um espaço físico muito legal, que vai ser uma estrutura incrível. Mas, enquanto isso, nesse processo, estamos com essa dorzinha no coração, né? De muitas vezes... E o que vocês estão aí fazendo de novo? O Então, que pode falar não disso? pode. Nada. Pode falar nada. Tem um sonho. Isso é segredo ainda. Mas a gente está saindo de lá, a gente vai estar indo para um outro lugar. Então, a nossa estrutura ficou pequena. Nós começamos numa unidade que ficou pequena, tivemos que ir para outra que, graças a Deus, ficou pequena. Então, agora a gente está indo para um espaço bem maior para poder oferecer tudo o que a gente precisa oferecer. Quanto tempo isso, previsão? Ai... De verdade mesmo, a gente precisaria entrar na escola nova esse ano para poder dar conta dessa demanda toda. A gente sabe que 2023 a gente vai continuar no mesmo espaço ainda. Então, a gente está apostando aí que em 2024 a gente consiga estar numa estrutura nova, né? Então, que a gente tenha toda essa prospecção. Mas é um período angustiante para a gente, né? De receber, às vezes, essas famílias e dizer, eu não tenho o que fazer. Era para em 2023 a gente estar, mas deu umas coisas que não acabou dando certo. E a gente está em outras. Então, tem outras... surpresinhas. Surpresinhas. Bom, mas... Para as vagas que existem, para as pessoas interessadas na lista de espera, por favor, meninas, já falam telefones, como que os pais fazem para agendar uma visita. Meu Deus, telefone, Gabi. 11 23 91 1979. Certo. E aí, por favor, falem as redes sociais de vocês, da escola, do colégio. Eu acho que é Hipercubo Bilíngue. @Hipercubo Bilíngue. O Face também, não sei. Facebook, Colégio Hipercubo Bilíngue. E o WhatsApp, o WhatsApp é só do pedagógico. Esse número 2391? Não, eu tenho do WhatsApp, peraí. É só mandar lá ou só chegar na escola. Certo. Aí Pode ir direto? Pode. 11 920 85 18 10. Pronto, gente. Manda É só mensagem. agendar. E o endereço, né, meninas? Porque eu falei aqui que eu tô em Arujá, mas vamos falar, né? Rua Nossa Senhora de Lourdes, número 300. A gente está próximo ao McDonald's da cidade. E na rua de cima do McDonald's, né? Na Referência, gente. Vocês estão no McDonald's, vocês olham pro bairro da frente, tá ali a rua. Exatamente. Aí do lado direito já é o colégio. Isso mesmo. Bom, eu queria agradecer. Estava muito ansiosa, expectativa por receber vocês muito aqui. A gente mesmo. tinha marcado num outro dia, mas não deu certo, mas tudo no seu tempo certo. É verdade. E eu estou muito, muito feliz. E assim, fazer meu agradecimento pessoal, porque se hoje eu estou aqui é porque eu tenho paz para poder trabalhar e às vezes eu tô num lugar, eu ligo para a escola e eu vou atrasar um pouquinho. E eu sei que ele está bem, eu sei que ele tá feliz, ele tá fazendo as coisas. Enfim, vocês guardam o meu tesouro, assim. E isso para uma mãe estar na rua, poder fazer, né, viver a sua vida, trabalhar, fazer as suas coisas, isso não tem preço, gente. Eu já passei por uma experiência muito, muito, muito angustiante com escola, né? Infelizmente a educação da região teve um episódio muito triste uns anos atrás. Mas quando eu pisei no Colégio Hipercubo, eu falei, é aqui. E não só eu, né? Quando o Antônio entrou lá no colégio, ele aceitou, era para ele. Então, eu acho que é tudo isso. Então, pais, eu dou uma dica para vocês. Quando vocês forem visitar a escola, leva a criança junto. Porque ela vai responder para vocês se lá é o lugar para ela. É verdade. E eu quero que o Antônio saia de lá formado, se Deus quiser. Então, vocês, por favor, vocês me coloquem esse ensino médio. Com certeza. Isso vai ter, não com tem certeza. volta. E eu, não, pelo amor de Deus, gente. Eu falei, não, eu quero que o Antônio saia de lá já pra vidinha dele, se Deus quiser. E eu desejo sempre muito sucesso. Vocês têm uma grande parceira. Tenho muito orgulho de fazer parte da comunidade Hyper. Tem uma cena do Antônio, posso falar Claro. rapidinho? Que assim, foi um grande marco. Gente, ele chegou pequenininho, de fralda na escola, um toquinho. E de repente começou um alvoroço na escola. Gente, vem cá, vem, você precisa ver isso, você precisa ver isso. E era o Antônio sentado no chão, com as letrinhas do alfabeto, com
os bichinhos, né? Letra A, de abelha, tudo. E, de repente, a professora começou a perguntar para ele quais eram as letrinhas e que nome era isso, em inglês, em português. E aquela coisinha desse tamanho de fraldinha de bebê. E, assim, aquilo movimentou a escola inteira, né? Porque estava todo mundo, assim, chocado. Que loucura, que é isso? Que criança é essa? E eu lembro muito, assim, quando eu lembro do Antônio, eu acho que é essa cena que me marca, porque foi algo... Sempre surpreendeu. Né? Sempre surpreendeu. Então, isso foi nosso orgulho. Graças a vocês, ele tem um local que ele possa desenvolver as potencialidades deles. Eu sou muito, muito feliz, assim. De hoje eu paro e penso assim, falo assim, Deus, obrigado por você ter me intuído de ter colocado nesse colégio, porque eu não imagino ele em outro lugar, de verdade. Que honra. Que alegria. Olha, eu quero agradecer de verdade vocês. Quero agradecer meus parceiros, a Aline Rocha mais uma vez, Eva Alves, Carlinhos, a minha assistente Vitória, maravilhosa, que fez toda a cobertura aqui do marketing, que agora, gente, eu tenho uma assistente, tá? Desculpa. Gente, voltamos na semana que vem com mais entrevistas, tá? Na sexta-feira, dia 21, nós vamos fazer, aí nós teremos o link ao vivo, faço as divulgações e muito em breve esse material já estará no YouTube, no Spotify, e aguardem cortes maravilhosos dessa entrevista que elas arrasaram, né? Gabi, meus parabéns, viu? Você foi muito maravilhosa. Obrigada. Você foi maravilhosa. Ai, eu já sabia. Ela fala que tem vergonha, mas é a primeira que se solta a falar. Então, mas você foi maravilhosa. Você viu como você fala super bem? Ela estava meio gente, fui eu que tímida, fiz. assim, Morrendo né? mesmo. E eu queria deixar esses últimos Muito minutos para que vocês façam o encerramento, possam passar a mensagem de vocês, cada uma. Fiquem à vontade. Eu queria agradecer muito, foi muito gostoso. A hora passou, a gente nem percebeu. E, sei lá, convidar as pessoas para que elas possam conhecer um pouquinho de perto tudo isso que a gente acabou de falar, conhecer na prática o que é o Hipercubo. Então, vem para cá. É isso. Muito obrigada, agradecer. Gente, obrigada. Até semana que vem. Um beijo.